pessoal, eu sou a Fela Guimarães, Head de Conteúdo da AlmaDAO, e esse é o Web3Cast, o podcast para você que quer saber tudo sobre a Web3. Essa é a Playlist Learning, que é uma mais introdutória para você que está começando a entender tudo isso, que é o universo da Web3. E a gente também tem a Playlist Expert para você que quer saber assuntos mais aprofundados e técnicos. E hoje eu tô aqui, para falar de um assunto super legal que tem tudo a ver com a Web3 também, que são as comunidades, As comunidades no universo de Web3. E eu tô aqui com o Rodrigo Portaro, que é fundador da Eco e também membro da Alma. Seja bem-vindo ao episódio. Valeu, Rafa. Obrigado. É uma honra estar aqui na presença de monstros do nosso mercado e estou muito feliz, muito excited to be here. Perfeito. A gente também tá com o Ivan Pereira, membro da Alma também. Seja bem-vindo. Prazer. E também que esteve no nosso episódio de NFTs e também tá aqui falando sobre comunidades, Marcelo Martins, que além de investidor em cripto e colecionador de NFTs, é co-founder também da Unblock. Muito prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Boa. E agora, online também, a gente está com o Conrado de Sá, que é fundador da Umbra Network, que é uma lançadora de projetos na Web3. Conrado, seja bem-vindo. Oi, Rafa. E aí, pessoal, beleza? Sou o único no metaverso aqui. É isso, prazer estar aqui com vocês. Boa. Bom, para a gente começar a falar sobre comunidades, eu acho que é legal entender o porquê que a gente está falando de comunidades na Web3, Portara, você consegue dar uma contextualização do que é comunidade e por que a gente vai falar de comunidades dentro do Web3? Boa pergunta para começar. Solta a bomba, tá? Legal, porque tem muitos conceitos de comunidade. Eu acho que eu fui, ao longo da minha vida, construindo as minhas próprias bases e conceitos do que é construção de comunidade, baseado no que eu vivi. Durante muito tempo eu convivi na comunidade judaica, num clube aqui em São Paulo, na Hebraica, e comecei a refletir, o que faz essa comunidade ser uma comunidade, E desconstruindo como eles se construíram, criaram uma cultura, eu fui tirando elementos e tentando fazer o paralelo para o que a gente pensa em comunidade em Web3 e internet. Então, na minha opinião, comunidades elas nascem através de crenças e valores, pessoas que tenham crenças e valores alinhados. Acho que isso é a coisa mais importante e fundamental dentro de uma comunidade. Aí, uma vez que a gente tem pessoas que acreditam nas mesmas coisas, a gente passa a fazer coisas juntos. Então, por exemplo, a comunidade judaica faz negócio juntos, vai constrói empresas, mas eles também têm comida típica, também têm música típica, também têm uma terra para viver. E aí passaram, infelizmente, por um período histórico de guerras e etc. A escassez também faz com que a gente se una. Então, até esse insight da escassez, Burning Man também, que é uma comunidade super forte lá fora. Acontece no meio do deserto. Por que acontece no meio do deserto? Porque você não pode sair e comprar nada fora. Vocês têm que se virar entre vocês. Então, uma comunidade, no meu ponto de vista, é a somatória disso tudo ao longo do tempo, As pessoas convivendo dessa maneira ao longo do tempo vão criando essa cultura, no final das contas. Essa é a minha visão inicial, assim, para jogar na mesa. Boa. E por que a gente fala de comunidade dentro da Web3, Ivan? Acho que primeiro a gente tem que pensar qual que é a grande revolução aí, Então, Web 1 é a revolução do conhecimento, de você ter acesso a muito conhecimento que antes era escasso e difícil de você conseguir chegar até ele. Então, quando você pensava em pesquisar alguma coisa há não tanto tempo atrás, era na Barça, que alegria, ir na biblioteca da escola, ir lá pegar a Barça, cada uma delas custava uma fortuna para você ter em casa, então muito difícil o acesso. Aí a segunda, a revolução da publicação, onde todo mundo se tornou prosumer, consumidor e produtor ao mesmo tempo. Então, para você publicar um livro, você não precisa mais de uma editora. Você vai, coloca no seu blog, coloca seu livro inteiro, que você começa a criar pessoas que começam a consumir seu conteúdo e ok. A Web3 é a revolução da ownership, de você ser dono das coisas, você ter participação nas coisas. Então, você sai de uma linha de onde você é dono único de uma coisa até uma linha onde você tem que engajar pessoas para co-criarem com você e levarem as coisas. Porque você constantemente está trazendo mais pessoas para serem partícipes e donos do que você está criando, não só consumidores que talvez poderiam comentar como é na Web 2. Então, sem a ideia de você ativar uma comunidade para você poder trazer mais pessoas para serem donos, volta no passo anterior, que ainda a gente usa na maior parte das coisas, mas volta para a Web 2. Então, a comunidade é onde tudo começa na Web 3, que é você poder justamente
ter essa revolução de todos serem donos e partícipes das coisas. Legal. Qual que é a sua visão, Marcelo? Olhando para a comunidade, não só, né, mas também que a gente fez a relação com os NFTs, com os criadores e artistas. Como que você vê? Então, comunidade, ele colocou muito bem a cultura, né? E eu acho que a gente só parte por uma comunidade que ela existe independente de um projeto, de um ponto em comum, através de uma cultura. A cultura de Web3 e as comunidades que se formam em cima dela se formam em culturas que normalmente são online, né? Não são culturas offline. Pessoas de caráter totalmente diferente, de regiões do mundo totalmente diferentes, e que acabam se conectando ali na internet através de interesses em comum que normalmente elas não têm com seus pares no dia a dia, né? É muito interessante observar isso. Legal isso. É o tipo de interação que eu não vou ter em comum com nenhum de vocês, mas eu encontro todo dia com 6.000 outras pessoas aqui dentro do Discord que se interessam absurdamente pela mesma coisa que eu. E às vezes isso é mineração de criptomoedas, às vezes isso é um jogo chamado Escape from Tarkov, às vezes isso é uma coleção de NFT. Então, assim, é essa cultura que a gente, esse interesse em comum que nos motiva a estar juntos e conversar sobre aquilo o dia inteiro. Então, assim, para mim isso é uma comunidade dentro de Web3, né? Legal. Conrado, qual que é a sua visão sobre comunidades? Você fez aí diversos trabalhos que também a gente vai querer que você explique também. Mas qual que é a sua visão nesse ponto que a gente está conversando? Então, Rafa, acho que, primeiro aí os pontos super válidos. Eu acho que tem uma visão aí que o Ivan trouxe bem macro, assim, né, de comunidade, que a comunidade não, tipo assim, existe antes da Web3, né? Tipo assim, existe a comunidade desde que o ser humano existe, se juntando para fazer certas coisas e se ajudar a evoluir, né, de certa forma, desde que seja, no início lá, conseguir comida, conseguir lugar para dormir, e agora a gente chega num outro nível, que são interesses, entretenimento e até investimentos, financeiro, o que quer que seja, as pessoas se juntam para atingir determinados objetivos, né? E eu acho que a gente tem um ponto na Web3 que, diferente da Web2, né, que a gente, cria comunidade, mas a comunidade não tem um poder monetário sobre algo em comum, né? A gente, lá do grupo do Orkut e Facebook, as pessoas se juntam, criam alguma coisa, mas elas não têm uma tecnologia que é baseada para criar isso. Eu acho que o Web3, a blockchain permite isso, né? Você tem uma tecnologia que ajuda a comunidade a realmente ter um poder mais forte de criação de coisas, né? Então, a NFT permite isso. Eu compro uma coisa, agora está na blockchain, então está escrito ali que eu sou o dono daquilo e eu tenho uma participação daquilo. Seja, por exemplo, num poder de votação, né? Como se fosse uma ação de uma empresa mesmo, que seja realmente ter acesso a um grupo específico no Discord, por exemplo, ou no Telegram. Então, eu acho que a NFT, ou a Web3 traz esse poder assim, para o indivíduo e para a comunidade, né, especificamente. Perfeito. E conta pra gente como é que foi a construção da comunidade que você fez, por exemplo, da Reserva, que a gente recebeu o Pedro aqui também, e de outras que você fez, né, e que trabalhou com esse lançamento de comunidade. Como que é construída essas comunidades, assim? Até para explicar pra gente e para o público entender realmente a diferença que é uma comunidade que a gente olha ali nas redes sociais, enfim, até conceitos, e olhando pra Web3. Criar a comunidade de Web3 é uma coisa bem nova, né? A gente, parte aí da primeira NFT, assim, final de 2019, e praticamente não tinha demanda nenhuma para NFT em 2019. 2020 foi lançada, 2021 foi lançado o Bored Ape, que é a NFT do macaco, né, do Neymar. Então, e hoje é a mais famosa, e foi assim, abril de 2021. Então, só para ter noção de quão novo é isso que a gente está falando aqui, né, comunidades NFT. Mas a gente tive o prazer de desenvolver alguns projetos, lançar alguns projetos. Eu acho que o que mais é conhecido aí para o Brasil é a Reserva, onde eu entrei como um consultor, na verdade, da Lumix Studios, que foi a lançadora do projeto junto com a Reserva. Então, ajudei eles no desenvolvimento da comunidade, principalmente no Discord, no Twitter. E é uma questão bem interessante, assim, a gente, se eu for entrar a fundo nisso, a gente vai ficar umas 2 horas falando. Mas eu acho que um ponto interessante é a gente olhar 2 públicos que tem hoje. Um público é
é o público que tá de pré-Web 3, que são pessoas, não tem uma NFT ainda, que a grande maioria, tá, do mundo é isso, principalmente do Brasil. Não tem uma NFT, não holda, não tem cripto, não tem uma MetaMask, que é a carteira descentralizada mais conhecida, né, para utilizar para compra e venda de NFTs. Ainda não está nesse mundo, mas gosta das marcas, por exemplo, gosta da reserva, né? Normalmente essa pessoa utiliza Instagram ou TikTok, né? Ou outras redes, talvez um Twitter. Normalmente não está no Discord, né? Quem está no Discord é muito mais o gamer, né? A pessoa que já vem de jogar jogos. O Discord é uma ferramenta muito utilizada. E quem está em cripto, que é a segunda persona, vamos dizer assim, né? Hoje no Brasil, a grande maioria não está ainda em NFTs, mas quem está em NFT, em cripto, vem muito de um olhar de investimento, né? De olhar ali, vou fazer dinheiro com isso, vou investir nisso, vou tradear isso aqui. Então, a gente, para criar uma comunidade, tem que ter essa percepção de persona, né? Tanto que na reserva a gente fez um link, a gente criou um Discord, a gente criou um Twitter, e a gente falou muito com esse público para trazer o público de cripto para dentro, mas também a gente fez bastante conversa com o público tradicional, vamos dizer assim, com o Instagram e TikTok, para tentar trazer esse público para o Discord, né? E a gente acabou fazendo essa venda, o supply era extremamente baixo, né? Foram 150 peças, então eu acho que foi uma escolha muito feliz, até porque o mercado não estava no momento de bull market, né? Então, isso é uma questão muito interessante de se pensar, né? Como criar uma comunidade Web3, eu acho que é tendo essa percepção de persona, primeira coisa, onde que está o seu público, né? Se é uma marca Web2, se vai ser uma NFT focada no público cripto, o que vai ser isso? Depois ver as ferramentas que vão alcançar essas pessoas, onde que elas já utilizam, e que ferramentas que você precisa ter para conseguir fazer aquele lançamento, né, daquele projeto. Então, a gente utilizou todas as possíveis. E aí, dentro do Discord, a gente tem alguns formatos, né, que é, por exemplo, alguns formatos de marketing sem precisar de um investimento com dinheiro, que é, por exemplo, você ter acesso à lista de pré-venda, né, que é o whitelist. Como você tem acesso para poder comprar NFT. Então, você precisa fazer várias coisas para ter esse acesso. Criar conteúdo, divulgar no Twitter, divulgar no Instagram, falar com seus amigos, fazer o referral, né, que é você convidar amigos, você ganha, se você convida 15 amigos, você ganha acesso à pré-venda. Então, tem vários mecanismos assim que já são utilizados no Discord, que a gente trouxe para outras redes também. Então, são esses processos assim que são desenvolvidos, mas é uma coisa bem complexa. Assim, hoje em dia é muito caso a caso também. E a gente estava conversando anteriormente sobre os benefícios atrelados aos NFTs e como a construção de exclusividade e comunidade é importante nesse processo. Marcelo, conta pra gente um pouco essa sua visão também e essa estratégia de como a comunidade ela pode fazer parte de um projeto amplo, macro de NFTs, né? E depois também queria a participação de todo mundo nessa discussão. Legal. Como eu disse antes, assim, a comunidade está muito ligada a uma afinidade em comum que está fora dos seus pares no mundo real, né, por assim dizer. E aí a primeira identificação que a gente teve, vou dar aqui o exemplo do projeto atual que a gente está trabalhando, que é o Unblock Heads, que é o projeto da Thalita Percy, tá? A gente decidiu abordar a comunidade de um jeito diferente. Por quê? Normalmente você constrói dessa forma que o Bernardo colocou, onde você capta as pessoas para dentro de um Discord ou para uma comunidade no Twitter, você oferece benefícios para ela ter acesso antecipado a uma allow list, ou para ela ter benefícios de airdrop, ou benefícios como primeiro holder, né, como o dia de um projeto. Então você tanca a pessoa ali de benefícios para ela chegar cedo, o que é ótimo e que deve ser feito, porque você está falando ali dos fundadores do seu projeto, e a galera que chega com seed money, então faz todo sentido você premiar essas pessoas. Mas a gente começou dentro de uma construção para entender quem são essas pessoas, né? Quem são esses primeiros investidores? E aí eu parei para olhar para os meus pares investidores, né? E aí, assim, é legal lá na Unblock que a gente tem essa vantagem, que a gente tem uma equipe multidisciplinar. Eu sou colecionador, tenho um diretor de arte muito brabo, tem outro cara que é trader. Então, assim, a gente tem bastante públicos diferentes de Web3. Dentro da minha perspectiva como colecionador dos meus amigos do Discord,
a gente começou um grupo de discussão para falar assim, tá, o que a gente gostaria dentro de um projeto de NFT que se lançasse há 6 meses atrás. E foi muito legal que o projeto da Thalita surgiu desse brainstorm. Tá? O que a gente gostaria de ter dentro de um projeto de vantagem para quem entra cedo. O que o cara que vai comprar a coleção principal tem que ter para ele, se você motivar ele a rodar e para você motivar também o mercado secundário a querer entrar nisso de enxurrada. Então a gente começou a identificar esses tipos de investidores, né, esses tipos de colecionadores, e mapear dentro de outras comunidades por que essas pessoas estavam lá. E aí entrou um cara que entrou com um papel crucial que se chama Community Relationship. O que ele faz? Ele conecta a nossa comunidade com a comunidade de outras pessoas. E aí ele começava a entender por que aquelas pessoas estavam lá. Por exemplo, no Alien Friends, que é uma comunidade muito maneira, de uma coleção de NFT da Ethereum. E o que faria elas ficarem interessadas dentro do nosso projeto, né? E aí a gente criou 3 tipos de comunidade. Uma comunidade builder, que é a comunidade que entraria no início. Uma comunidade de community relationship, que são as pessoas que estão integradas a gente, são nossos parceiros dentro de outras comunidades. Então eles são parceiros da Unblock, eles são holders da Thalita, e o papel deles é disseminar o nosso projeto dentro do Alien Friends, dentro do Doodles, dentro do Invisible Friends, dentro do Bored Apes. Então a gente tem um cara muito foda dentro de cada uma dessas. E aí quando a gente começou a lançar efetivamente o projeto, a gente já tinha um banco de pessoas muito interessadas com o nosso projeto, não faziam a mínima ideia do que a gente estava fazendo, mas só pela relação que a gente já tinha como investidor. Só por essa relação pessoal, né? Por essas nossas afinidades, por como a gente já se relacionava em outros grupos, a galera já via muito quente, né? Aí a gente conseguiu lançar o projeto da Thalita, foi o projeto Gênesis, já monetizado, né? Normalmente o projeto Gênesis é muito difícil de vender, muito difícil captar, porque esse público não está aquecido, você não tem uma comunidade, né? Então a gente conseguiu farmar outras comunidades para isso, aquecer nosso projeto e vender bem esse início. E a galera já está muito pronta assim, para entrar dentro do projeto. E aí eu acho que qual foi a melhor conduta de abordagem, né? Foi entender que essas pessoas nasceram ali no final dos anos 80, início dos anos 90, tiveram acesso antecipado à cripto. As pessoas que jogam, assim, diferente da criança comum, né? O cara que coloca 150 Ethereum no Bored Ape, ele não está colocando $300 mil, tá? Ele pode estar colocando no valor fiduciário atual. Mas se ele é que nem eu, ele comprou Ethereum a $80. Então, para ele é muito diferente ele pagar 150 Ethereum num Bored Ape do que o cara que entrou agora, não tem acesso a nenhuma cripto, Neymar, não tem acesso a nenhuma cripto. Apesar de que eu acho que é muito difícil que ele comprou com o dinheiro dele. Assim. Provavelmente ele conheceu um cara que nem eu e falou assim, pô, mano, vou te arrumar 150 Ethereum aí pra você botar no macaco e pompar minha coleção, entendeu? Então, assim, normalmente é a galera que, final dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, teve acesso antecipado a cripto, vive muito online, tá? Porque não tem como você ficar... A galera aqui que tá acessando muito o Discord, tá vendo que você tem que reservar 2, 3 horas por dia para ficar ali conversando com a comunidade. E se você não fizer isso, você morre, tá? Total. Eu acordo de manhã, lá GM para todo mundo, eu falo com geral, e aí eu vou falar aqui, ó, GM, Criptolindos, que é assim que eu começo com a galera, e começa um diálogo com todo mundo ali, com cada um é importante, porque aquelas pessoas têm um apreço muito grande por você. Você tem um apreço e uma afinidade muito grande com aquelas pessoas. Então, assim, essa construção pessoal no início é a mais importante, porque ela vai criar a cultura da sua comunidade. Quem você associa, então, assim, às vezes é muito mais interessante você chamar a pessoa pela afinidade e falar, cara, vamos fazer parte de um grupo, vamos criar um projeto. Do que por grana. Do que você tancar ela de benefício e assim, por exemplo, se você está no projeto Degen, tá? Que para quem não entende, se chama um projeto degenerado, né? Que é de uma galera que, assim, tá muito pela contracultura da Web3, tá fazendo piada e meme com tudo, e aí vai comprar uns projetos muito loucos que não fazem sentido nenhum só pelo rolê, tá? Tem um projeto, inclusive, que tem um termo em cripto que chama Rug, né? Aí um projeto chama Rug Me Please, que é, por favor, me dê um golpe. E aí a galera bota dinheiro pra caramba nesse negócio. Rug de rug pull, de puxar o tapete. De puxar o tapete. Tem um projeto chamado Rug Me Please, que ganhou tração uns 2 meses atrás, que a galera entrou só pela brincadeira, só pela zoeira. Tem esse tipo de público, né? Que você atrai muito quando você joga infinitas utilidades dentro do início do projeto. Você fala pro cara, mano, você vai
Entrar para o whitelist, você vai ter 3 graças, você vai poder mintar 2 outros projetos, você vai ganhar tais benefícios e você vai atrair milhares de pessoas rápido no Discord. Seu objetivo é esse, é rápido e fácil. Só que a galera está totalmente interessada em pegar o seu asset e na primeira oportunidade flipar. Sim. O cara não quer construir com você. O cara quer explorar economicamente seu sistema. Né? Acho que nesse ponto, inclusive, porque um dos grandes benefícios, né, da tecnologia toda, porque lembrando, tokens são tecnologia, que nem o Conrado estava falando. A gente está só colocando um layer de blockchain em cima de uma coisa que já existe na humanidade desde sempre, desde Sim. que a gente conta histórias em volta de fogueiras e coisas desse tipo, sem sombra de dúvidas. Mas falando de como que é montar comunidades AFK, tipo, away from keyboard, então longe do computador, Sim. offline. Todo mundo aqui tem empresa, ou trabalha em uma empresa ou algo do tipo e já sabe, cara, se ali é uma cultura de pessoas dentro de uma empresa, é Muito difícil a rodo. Por quê? Os interesses não necessariamente estão alinhados. Quando você vai contratar executivos mais porrada, você já está num nível mais para frente, você faz o negócio de eu te dou um pedaço da minha companhia, eu te dou um pedaço do não sei o que se você ficar tanto tempo, ou se você está começando, você traz o cara para ser seu sócio. Só que é difícil, tem um monte de burocracia, tem N coisas, e como é que você vai fazer isso em volta de um projeto de arte? Então a grande diferença aqui é que o blockchain serve como uma ferramenta para alinhar interesses, porque Sim, essa é a de grande fato. verdade. Quando você está trazendo essa comunidade, que nem o Conrado estava falando do desafio, que é trazer a galera que estava comprando reserva, comprando roupa da reserva para participar de um projeto que tem que baixar MetaMask, tem que comprar Ethereum para poder comprar o Pegou seu o chefão Pistol final, Burst. assim, de montar a comunidade. Cara. É mais difícil. É level hard. Teve que derrubar o Bowser, assim, com o Toad. De primeira. É difícil. Mas o negócio inteiro em volta disso a partir do momento que vingou, que você pulou todos esses obstáculos, óbvio que existem, os interesses estão muito mais alinhados, que é o que você estava falando, de a gente pega e foi falar com os caras que estão dentro das outras comunidades para eles serem evangelistas da sua comunidade. Que no final do dia por que eles vão fazer isso? Porque eles também vão ganhar, porque os interesses estão alinhados e é Sim. muito mais fácil de você fazer isso. Difícil era você pegar e fazer, assim, ainda é difícil pra caramba, mas olha como isso se torna mais fácil. Quando você fala de alguém que é um artista, e você tem que encontrar os primeiros 10 caras que vão falar, sua música é muito boa. Ou os primeiros 10 caras que vão ler seu post no Medium do seu primeiro capítulo do seu livro e falar, rapaz, essa história é boa, preciso saber o que acontece no capítulo 2. E compartilhar pros outros. Exato, e serem evangelistas, de puxarem mais gente, porque Uhum. se não tiver X número de pessoas, você vai publicar teu livro e não vai dar em nada. Sim. Então, acho que isso que é do caramba, mas quais outras aplicações que você e o Conrado veem que vão além só de NFTs, vamos dizer assim, que são a arte em si, ou que estão flipando, coisas desse tipo, projetos que são só nisso, mas que são, por exemplo, a Bankless, que é uma DAO, o token de governança deles é um NFT. Sim. Então, quais outras aplicações que vocês têm visto que vocês acham que são interessantes? Porque, que nem você falou, a gente está super no começo ainda. Tem Sim, muita coisa sim. para existir. Tá, é interessante notar assim, que a maioria hoje das comunidades estão em volta de projetos de arte, tá? Porque é o que motiva os interesses em comum da galera. Você vê a galera que gosta muito de anime na comunidade tipo dos Azukis. Que é extraordinário. Sim, aí você vê a galera que gosta muito já de uma arte mais old school, indo pra art blocks curated, entendeu? Então, assim, você vai ver esses pontos de interesse da arte linkando as pessoas, né? Só que também tem os pontos de interesse de aplicação, tá? Por exemplo, eu sou minerador, tá? Eu tenho lá minhas placas de vídeo de validação. Para quem não entende, o minerador, ele é o cara que valida as transações dentro da blockchain. Eu tenho lá várias máquinas dedicadas a serem parte dessa rede de validação, né? Então, toda vez que ele faz uma transação para ele, algum computador em algum lugar do mundo vai validar aquilo num livro caixa. A blockchain, na verdade, é isso simplesmente. É um grande livro caixa que está na rede toda. Eu tenho uma cópia inteira, ele tem uma cópia inteira, você tem uma cópia inteira. E toda vez que a gente faz uma transação, a gente valida em N computadores para ver se aquela transação é verídica. Se eu tenho realmente aquele dinheiro e se eu estou realmente passando por uma carteira que está válida e está na blockchain. Toda vez que eu faço uma validação dessa, eu recebo uma recompensa, né, que é o gas fee que a gente fala. Vai uma parte para a rede e uma parte para o minerador. Dentro da comunidade de mineração, começaram a surgir várias aplicações, tá? Muito práticas, para, por exemplo, você conseguir preferência em pool.
tá? O que é uma pool? É uma galera que mina junto, né? Eu posso minar sozinho, posso ir lá e falar assim, vou minerar Ethereum, conectar meu computador à rede e ir nessa aventura, só que é muito difícil, porque existe uma questão estatística de quanto você é capaz de validar e você ter a chance de ganhar uma recompensa, né? Não é certo. Só que quando você está numa pool, você divide isso com todo mundo, suas chances aumentam e a galera divide igual, né? E aí a gente começou a gerar token de governança para essas redes de mineração, né? E então, assim, uma aplicação prática foi a gente ter uma organização descentralizada dentro da estrutura da empresa, tá? E o que não era uma empresa e passou a ser, né? Inicialmente era só um grupo de Discord de pessoas que mineravam. E do nada passou a ser uma empresa que opera de forma autônoma e dinâmica e sem qualquer tipo de processo hierárquico, né? Então, assim, esse é o primeiro. Dentro das instituições, você empoderar os participantes. Sabe aquele conceito arrombado que você entra numa empresa nova? Aí vem assim, eles falam pra você, você tem que ser funcionário com mentalidade de dono, sabe? Eu sempre odiei esse bagulho. O cara falava isso pra mim, aí eu pensava... A porcentagem não, mas a mentalidade você tem que ter. Você tem que ter, entendeu? Trabalhe tipo como dono, que... não ganhe como dono. É o tipo de coisa que você lê no chorume do LinkedIn, né? Exatamente. E, pô, já participei de muita reunião, assim, de muito processo de trainee, né? Eu fiz engenharia e quando você chegava pra fazer o cara, eu falava, não, eu quero um trainee com mentalidade de dono. Eu só ficava assim, pô, percentual. Tá onde? Aqui a gente é né? uma família. Pô, essa é Somos a pior. todos irmãos. Essa é a coroa do processo. Esse é o pior. Numa comunidade que você tem blockchain como fundamento, você consegue realmente fazer isso real. Você pode falar assim, você vai trabalhar para mim e aqui eu vou te dar um equity da empresa em forma de token. E você vai ser realmente dono. Se você performar bem e a empresa ganhar mais, você ganha mais. Isso é mágico. Isso é lindo. E você poder comprar. Sim, porque você lembra, pode. da mesma maneira, beleza, eu dei uma parte da minha empresa, vamos supor. Eu sou presidente da Educar, então eu dei uma porcentagem da empresa para poder engajar pessoas e outros executivos da empresa. Se por um acaso chegar alguém deles e falar, eu quero comprar mais, eu acredito nesse negócio, eu estou envolvido, eu estou fazendo as coisas aqui dentro que eu tenho certeza que a gente vai crescer 10 vezes nos próximos meses. Ele não tem como. Não tem como. Ele tem que passar por todas as complicações e com os investidores fala, pera, não, deixa quieto. Não, inclusive, se ele for um membro do board, é fraude financeira. Exato. Dependendo de como for, sim. Se ele comprar de outros, tem questões, mas sem nem entrar na complicação tipo de fraude ou até moral nesse sentido, mas de complicação mesmo, de você falar, beleza, eu sou um funcionário aqui. Que nem tem pessoas colaboradores que trabalham em N startups que têm um tamanho já importante, que dividem equity mais facilmente. Aí o cara é uma pessoa que não... Vamos supor, ele é um analista nível 2 que por um acaso ele ganhou alguma querela de equity. Ele fala, eu tenho grana que eu guardei durante os últimos 10 anos que eu trabalhei em outros lugares e eu acredito tanto nessa empresa que eu queria botar dinheiro. Boa sorte, ele não pode, que pena. Sim, e mesmo que ele consiga, ele não vai ter mais voz. Quando você tem um token de governança, quanto mais você compra, mais voz você tem. E aí a diferença, quando você está dentro da blockchain e com tokens, surge a possibilidade de, beleza, se você encontrar alguém que vende, você pode só pegar e tá tudo bem. E você pode ter mais voz, dependendo de como for a governança, ou N outras coisas do que for, mas não importa. O mais importante é, existe um mercado secundário que ele não precisa passar por ninguém do que só a pessoa que quer vender para ele. Porque lembra, a grande revolução da blockchain é essa. O banco faz a mesma coisa. Sim. Ele tem um livro caixa que ele pega e vai lá, anota todas as coisas. Não, isso aqui saiu desse lado e foi para aquele lado. Aquilo lá, desse aqui para lá, esse aqui para cá. Beleza. Só que ele é o terceiro confiável, né? O que está fazendo tudo isso para alguém e tem todas as informações centralizadas. A revolução da blockchain, né? O sistema inteiro é confiável e não precisa passar por uma pessoa. Todo mundo está envolvido no mesmo negócio e validando todos juntos e todos têm um interesse alinhado de não quebrar e não deixar um quarto ultrapassar a velocidade da rede para tomá-la, nem nada desse tipo. Você alinha todo mundo a proteger também a blockchain. Sim, incentiva, né? Tem incentivo financeiro ali que faz as pessoas quererem minerar, né? E quererem validar para ter recompensas financeiras. E também desestimula as pessoas que tentam manipular a rede, né? Porque, por exemplo, hoje na rede Ethereum, se quiser ter um ataque 51%, né? Que é isso, você mudar a rede. Cada proposta de implementação, de mudança na rede, né? Ela é votada através de quem tem um token de governança, no caso, quem tem um Ethereum, né? Então, assim, você vai querer mudar alguma coisa, vou acelerar a velocidade de transação e diminuir
a recompensa do minerador. Aí tem uma proposta de implementação que alguém colocou lá, qualquer pessoa que detém a moeda pode colocar lá, e as pessoas votam. Aí tem um conceito chamado ataque 51%, tá? E se alguém, tá, tiver 51% da rede e votar no que ele botou lá, tá? Isso pode acontecer, só que hoje isso seria caríssimo. O cara, para ter 51% do poder de processamento da rede Ethereum, o cara teria que botar muito dinheiro, teria que ser um cara gigante, entendeu? Então, assim, a rede vai ficando, quanto mais distribuída, mais descentralizada, mais segura ela é e menos suscetível a esse tipo de... É porque não é fraude, né? É o game. A gente criou um game que existe uma forma legítima de burlar o game, que é você tendo 51% da rede, mas é muito difícil você ter isso hoje o market cap do Ethereum é 230 bilhões, então... De dólares. O market cap é a grana de dólares, exato. Então, tá basicamente, você circulando, precisaria ter 51% desse valor em Ethereum para conseguir tomar a decisão sozinho. Então, é um investimento bem E alto. 51% tem que ter vendido, né? Tem que lembrar dessa. Porque a Sim. partir do momento que tem uma força de venda desse tamanho, as pessoas... Mas, ó, necessariamente aí todo mundo olha como é que a rede é inteligente. Se você aumenta o circulating supply, né, que é isso, se um cara, vamos dizer que um cara compre 51% da rede, o que acontece? O preço aumenta. Aí vai ter mais gente comprando placa de vídeo para minerar, mais blocos sendo minerados, mais moedas em circulação. O cara perde 51 no momento que ele compra, entendeu? Então, assim, é muito difícil você manipular dessa forma, né? Pô, a gente entrou num assunto super técnico pra galera iniciante, né? Eu já ia falar que, peraí, vamos lá. Eu até ia perguntar uma coisa pra vocês, é porque eu acho meio delicada essa questão de eu poder comprar os tokens pensando em cultura, né? Então Sim. eu tenho ali o cara ralando, um builder trabalhando, conquistando seus tokens na raça, etc. Vem um cara e fala assim, mano, quero ter mais do que esse cara aí. Ele vai lá e compra. Beleza. É justo? Talvez. Mas pensa no lugar do builder. Fala assim, filha da mãe, só porque o cara tem dinheiro, ele vai lá e compra e tem mais do que eu. E o cara que tá engajado com a minha comunidade ali, a gente corre o risco de perder um pouco do engajamento e falar, agora a voz é dele, não É minha. interessante que a gente criou um mecanismo disso na Unblock, mas desculpa te interromper. Imagina, não, mas a pergunta é, o que vocês pensariam pra se proteger de uma coisa dessa? A gente E criou... já incluindo, acho que vale a gente dar uma contextualização de como que funciona uma comunidade no Discord. Até para o pessoal entender o que é essa tokenização, como que funciona esses tokens, essa troca, essas votações. Ajuda a gente a entender, contextualiza e aí já... Ó, isso que a galera tá vendo aqui é uma comunidade de NFT acontecendo, assim, são 5 pessoas super entusiasmadas em falar do assunto e o assunto corre. Então, assim, no Discord é isso on drugs, é um bagulho, é muito mais com esteroides, assim, é um bagulho muito mais massivo, milhares de pessoas conversando nesse nível aqui. Às vezes é difícil de acompanhar, porque é um volume de texto enorme ali. Mas Pô, normalmente... será que eu posso compartilhar minha tela? Eu consigo? Mostrar o Discord aqui rapidinho, como é que funciona, como é que é uma DAO dentro do Discord da comunidade? Nossa, se vira nos 30, hein? Gostei. Quem sabe faz ao vivo. Tutorial de Discord. Adorei, gente. Webcast Começa. Learning, tem que ter um tutorialzinho, Isso né? aí, gente. Ó, vocês vão aprender direitinho. Ó, esse aqui é o Discord, né? Ferramentinha e tal. Aqui no lado esquerdo vão aparecer os Discords que você tá dentro, então cada um é um servidor diferente, então é um grupo diferente, né? E aqui você entra, em cada Discord tem a sua estrutura. Imagina como se fosse um grupo do WhatsApp ultra customizável. É basicamente isso que o Discord é. Inclusive, o WhatsApp está adicionando uma nova feature em breve que ele vai permitir você criar subgrupos dentro de um grupo, né? Sim. Mas, enfim, o Discord é isso, só que, assim, ó, powered, você consegue fazer muita integração de bot, então ele é muito útil também. E aqui eu vou mostrar o do Blues, que é um projeto que a gente lançou em março desse ano. Foi bem interessante porque o Blues a gente lançou com um time aí de 5 pessoas. A gente fez investimento zero em marketing. O único investimento que a gente fez foi nosso tempo e 0.3 Ethereum para fazer o contrato na blockchain, né? Porque foi na rede Ethereum e aí tem esse custo técnico. E a gente arrecadou 180 Ethereum na época, em assim 35 dias de comunidade. Foi um negócio muito legal. Inclusive, a gente conversou sobre isso antes aí de trazer outras comunidades, né, para uma comunidade só. A gente fez muito isso no Blues, onde a gente dava whitelist para outros projetos. Então, os primeiros 50 Mutant Apes que entrarem aqui ganham whitelist. Os primeiros 10 Bored Apes, aí a gente ia nas outras comunidades e falava sobre isso. E aí a gente começou a trazer muita gente aqui, até porque um dos objetivos do Blues é
achar possíveis blue chips e comprar blue chips, né? Então a gente, por ser essa DAO, a gente, como a gente falava, a gente vai possivelmente comprar o seu projeto, a pessoa se interessava e entrava também no nosso, né? Então, aqui trazendo um pouco, vocês vão ver que eu tenho a visão de dono, né? Então, em todos os tickets de suporte, normalmente quando uma pessoa entra, ela não vai ver isso aqui, tá? Isso aqui é suporte mesmo, que a pessoa vem, tá com algum problema, precisa de alguma ajuda. Essa aqui é a parte de staff, então são os donos também têm acesso. A pessoa que entra aqui, normalmente ela vai ver essa parte aqui, né? Que é os dados, quantas pessoas tem nesse Discord nesse momento. Aqui a gente está com 11.800. Aqui tem a parte de bot, né? Você entra, ele dá um bem-vindo. É só para o bot ver que você realmente entrou no Discord. Aqui tem as regras, você é obrigado a aceitar isso aqui, que é não fazer spam, não fazer bullying, não ficar pedindo dinheiro, não fazer self-promotion e ficar enviando DM para outros membros também, porque existe muito spam e scan, né, DM no Discord. Aqui você faz uma verificação contra bots, então para a gente tirar basicamente quase todos os bots e pegar só pessoas reais aqui, né? E aqui você consegue fazer uma verificação de holder, que o que significa, né? A gente tem um bot que tem o Collab Land, tem o OP, também são bots que eles identificam que você tem a NFT na sua carteira e eles te dão um código específico, um role, que a gente chama um papel, que aqui no caso é o holder, né? Que você entra aqui, por exemplo, eu consigo marcar como holder, né? Esse blues holder aqui é um papel que você recebe e quando você recebe esse papel, você abre vários canais. Então, isso é um poder de você ter uma NFT específica, né? Você ter acesso àquela comunidade pelo Discord. Aí aqui, a gente tem esses aqui são canais abertos para qualquer pessoa. A gente faz alguns anúncios daqui do que está acontecendo na comunidade. Aqui a gente vai fazer um merchzinho do Blues em breve. Aqui coisas que a gente já comprou, né? A gente acabou de comprar esse aqui e a pessoa consegue comprar com os nossos lucros, porque a gente é uma trader DAO, né? Então a gente contrata pessoas da própria comunidade, envia dinheiro para elas fazerem trades e profit, 75% do profit volta para a comunidade, que a gente usa para comprar NFTs e colocar no nosso marketplace, né? O nosso marketplace é esse aqui, dep.blues.codes, que você, com as NFTs, você gera o Whales, que é esse token, né? Que é um ERC20, é um token na Ethereum. Então hoje ele tem uma liquidez que a gente não adicionou, os próprios holders adicionaram liquidez na pool. E aqui você consegue comprar NFTs que a gente comprou com profit. Então, por exemplo, você entra numa raffle, né, num sorteio, para pegar essa NFT aqui com Whales, que teoricamente é de graça, porque você gera elas por ter uma NFT nossa. E essa NFT aqui hoje vale, por exemplo, 0,2 Ethereum. E o Blues hoje é 0,05. Então, você tendo o Blues, você gera um token que você pode comprar NFTs que são mais caras do que um Blues. E aí, conforme a gente vai tendo mais profit, teoricamente, as NFTs aqui vão ficando mais caras e o Blues vai tendo um valor maior também em comparação, né? Para quem está iniciando, quero começar a entrar em comunidades, porque assim, é super rica a experiência da pessoa que está começando na Web3 e entrar nessas comunidades e tá ali trocando, né, ideias, enfim, e tá entendendo tudo a respeito e na prática essa experiência. Como que alguém, né, e o público que está iniciando, como que elas podem entrar nessas comunidades? Quais são as dicas e práticas que é interessante o público ter? Primeiro passo, eu acho que é pesquisar mesmo, assim, no YouTube, Google, melhores comunidades NFT. Eu procuraria em inglês. As comunidades em inglês têm bem mais conhecimento, porque o Brasil está começando nisso. Então, eu procuraria realmente conteúdo na internet sobre isso inicialmente. E o que você pode fazer é entrar em comunidades de projetos já reconhecidos. Você pode, enfim, até vir no OpenSea, por exemplo. Vir nas comunidades que são mais conhecidas. Ou entrar no Blues, né? O Blues é uma comunidade show, eu vou explicar mais sobre isso. Mas você pode vir nessas comunidades aqui, por exemplo, as mais conhecidas, né? Que é o Bored Ape, CryptoPunks, etc. O CryptoPunks não é tão ativo, mas você pode entrar nesses Discords porque eles são abertos. O ponto é que, depois que você entra no Discord, por exemplo, esse aqui é o do Bored Ape. Né? Na verdade, esse aqui é o do Bored Alpha, que é um Discord de um Bored Ape que criou o Discord próprio e ele dá alphas aqui.
Então, antes de você comprar uma NFT que dá acesso, você pode entrar nesses Discords que são semi-abertos e conversar com as pessoas aqui, tentar tirar valor para elas, para você possivelmente ser convidado para grupos alfa que fazem essas pesquisas diariamente. Você pode entrar em Discord de influenciadores também, né? Tem vários influenciadores ou criadores de conteúdo, YouTube, Twitch, de NFT que tem os seus próprios Discords. Mas, sinceramente, não é um jabá, mas é a realidade. Eu acho que o Blues hoje ele é barato pelo que ele traz de conhecimento, né? Então, assim, hoje está 0,04 Ethereum, que tá, sei lá, $40. E você realmente tem acesso a bastante conhecimento aqui, porque a gente tem uma comunidade bem ativa com traders que eles geram alfa baseado no que eles têm que comprar ou vender. Então, eu diria, primeiro, pesquisar muito na internet, tem muito conteúdo, principalmente em inglês, YouTube mesmo, tem muita coisa lá, que você já vai ter acesso, já vai começar a entender como é que funciona, e entrar em comunidades, tentar entender, começar a gerar esse valor, começa a perguntar para as pessoas, compra uma NFT barata que te dá acesso a algum Discord específico. Eu acho que esses são os primeiros passos, assim, para começar. E pegar um pouquinho de dinheiro que você está disposto a investir, tipo assim, que está disposto a perder mesmo, só para ter acesso às comunidades e com o pensamento de conhecer, né? De aprender, não de, porra, vou ficar milionário com isso aqui. Mas cara, pega lá R$500, R$100, quer que seja, tem NFTs bem baratas hoje que dão acesso a alguns grupos legais com essa ideia de conhecimento mesmo. E se você tá querendo construir sua própria comunidade, eu super recomendo fazer. Pra quem tá assistindo no YouTube, tá vendo a tela do Conrado ali. Quantos servidores ele entrou, né? Eu tô lotado. Eu tenho 200. E principalmente como as conversas são tranquilas e tem pouca notificação. Pouca notificação e tal. Pior do que meu WhatsApp. Pra quem quer construir uma dessa, eu acho que é até necessário ter vivência dentro de diversas comunidades pra ver o que tá acontecendo, etc., antes de tentar fazer uma, tá? E deixa eu te fazer uma pergunta, Conrado, aproveitando que você estava mostrando debaixo do capô. Você falou que foi gerado quantos ETH com a Blues? Foram 180 Ethereum. Então, beleza. 180 Ethereum significa 1,6 milhões de reais. Na época foram $550 mil, né? Que o Ethereum caiu bastante. Mas quando a gente fez o raise, foi 2,5 milhões de reais. Então, 2,5 milhões de reais. Isso foi... Então, basicamente, quantos desses a própria Blues tem dos NFTs? Tipo, quantos por cento disso continuou com a Blues? Eu imagino que não seja, tipo, tudo, certo? A gente fez o seguinte, a gente tinha um time, no final do lançamento, a gente tinha um time de 8 pessoas. A gente pegou 15% disso, dividiu para o time, que é basicamente, né, o pagamento pelo tempo, e 85% disso voltou para reinvestir. Então, a gente fez já vários investimentos, né? A gente tem um canal aqui que se chama Investments, e aqui a gente tem tudo. Por exemplo, a gente acabou de comprar a Land do Illuvium, né? Que é um jogo que promete ser um belíssimo jogo AAA, aí, talvez o primeiro jogo AAA da blockchain. A gente comprou 2 Lands baseados na votação da DAO. Aí eu já vou entrar na votação. A gente comprou, por exemplo, Famous Fox Federation, a gente comprou... Você é holder, claramente. A gente comprou... Isso aqui é enviando para trader, então a gente enviou, por exemplo, 79 Sol para o Blueberry, que é um trader nosso, que inclusive um brasileiro, que começou como Collab Manager, Collab Manager é você realmente correr atrás desses whitelists de outros projetos para trazer para o seu projeto e trocar comunidades, né? Isso é uma coisa muito de Web3, que é tipo assim, não existe concorrência, né? A rapaziada está realmente para se ajudar e crescer junto. Maneiro. Então... E aí a gente envia para os traders e ele gera relatórios diários do que ele está fazendo com esse dinheiro, que é muito interessante, porque aí você entra aqui no Sol Alpha, por exemplo, e aí, ou no Sol News, eles falam, mint dia tal, o preço é esse, acabei de fazer, comprei nesse preço, comprei a menos de 11 Sol, o current sprawl price já está em 12 Sol, e vou sair a 18 Sol, holding time weeks. Então ele faz uma análise e ele traz aqui a análise do que ele está fazendo com o dinheiro da comunidade, porque ele fica com 25% dos lucros e 75% volta para a Community Wallet, né? Então a gente investe em muitas coisas. A gente investe não só em NFT hoje, mas depende muito do que a comunidade diz. A gente tem esse software aqui que é o Snapshot.org, a gente não desenvolveu, é um software que existe para management de DAO, né? E a gente abre certos... por exemplo, Honeyland Genesis Queen Bee, que a gente fez o mint,
e a gente votou 54% votaram para vender, foi bem acirrado, inclusive esse aqui, porque tem uma pessoa que roda 46 blues e ele votou não, mas mesmo assim a comunidade aprovou aqui, e aí a gente vendeu um que a gente comprou por 2,5 sol e a gente vendeu por 12 sol, e aí 9 sol a gente usou para comprar outros NFTs para colocar no DEP. Boa. Então, que eu acho... todos os investimentos estão aqui. O que é maravilhoso disso, que era o que eu estava tentando ressaltar, então 2,5 milhões foram gerados em volta disso de valor e 85% disso foi para a comunidade, para gerar valor para todo mundo e não só para quem está efetivamente fazendo, não para os, vamos lá, usando termos mais antigos, para os donos antes, né? Isso que é maravilhoso. A gente até hoje, e hoje a gente paga salário para quem é da comunidade e gerou tanto valor que a gente trouxe para o time de verdade. Então a gente paga um salário para essas pessoas. Então, por exemplo, a gente, todos hoje que são parte do time, que não sou eu, o dev principal, o lead dev, né, que a gente chama, e o artista. Só esses 3 que foram aí os founders iniciais, e tem uma community manager também. Mas a gente tem hoje 15 pessoas no time. Então, 11 pessoas hoje começaram como holders do projeto e, a pessoa gerando muito valor, a gente contratou para crescer o projeto. Trouxe para dentro do time. Uau. Demais. Então a pessoa recebe um salário para gerar valor, porque a gente tem hoje um caixa que a gente fez o cálculo aí de 2 anos para pagar essas pessoas, sem considerar que a gente, provavelmente aí dentro de uns 3, 4 meses, a gente vai fazer uma segunda coleção. E aí todo mundo que está no time, a gente vai distribuir o profit para quem é do time. Né? Então a pessoa começou como holder, gerou um monte de valor, trouxe um monte de coisa legal, ativo na comunidade, trouxe ideias, alfa, whitelist, o que quer que seja, ele vai participar de uma nova coleção e ganhar uma porcentagem das próximas vendas. Que é a mesma coisa que você falar, eu entrei na XP, investi no Itaú pela B3, e aí eu gerei tanto valor pro Itaú que o Itaú me contratou. Acontece todo dia. Tipo isso. E aí... Sensacional. Tipo isso. E aí, até trocando um pouco de assunto, que aí eu quero que o Potaro fale e a gente também vá para esse tema que eu acho que é super legal. As comunidades ajudam artistas, criadores. Conta um pouco pra gente, até do teu trabalho lá na ECOA, mas como que você vê as comunidades atreladas a isso também? Bom, legal. Lá na ECOA a gente tem uma comunidade de artistas e criadores que co-criam propriedade intelectual juntos e aí eles são codonos daquilo que eles co-criaram. Então, ao invés de eu comprar um que existe no mercado, a gente fala assim, vamos fazer os nossos e a gente divide. E aí a ECOA tem um trabalho de levar isso para o mercado, monetizar e via smart contracts pagar todos os artistas que co-criaram aquilo, né? Então, é uma nova forma de ajudar artistas e criadores a viverem da sua arte e do seu trabalho. Que pelo menos na minha época, para quem não sabe um pouco da minha história, eu fiz consultoria, contabilidade, fiz uma ciência chamada Ciências Atuariais, Meu Deus. que que quase ninguém sabe o que é cálculo de risco para empresas, a grossíssimo modo. Mas eu queria ter feito cinema. E meu pai falava assim, cara, você vai fazer cinema aonde, cara? Da FAP? Você acha que eu vou pagar FAP para você? 4 pau de mensalidade? Não fiz, era uma loucura pensar de viver da minha arte antes do YouTube, né? Antes de redes sociais e tudo mais. E quando a gente olha hoje para o que a gente tem de ferramentas, Web3, tecnologia e tal, é super possível, né? E a gente está migrando para um lugar onde, que na minha visão, é que meio que todo mundo no futuro vai precisar ser meio creator. Nesse mundo de ownership, você cria aquilo que você quer ser dono, né? Então a gente está, enfim, eu vejo esse movimento de criação de comunidade e Web3 como um caminho para um fim ainda, sabe? Perfeito. E até a gente comentou aqui sobre algumas comunidades que o Conrado mostrou, que eu acho que é legal a gente trazer case, e a gente falou muito também em outros episódios sobre a Bored Ape, né? Sim. Alguém conta pra gente, acho que o Ivan pode contar pra gente, o que é a Bored Ape, como que eles construíram a comunidade, o que é esse case, que eu acho que é legal pra gente, que é bem famoso, e pra gente dar essa contextualização pro pessoal. Eu honestamente acho que os dois, eles conseguem Então, vamos contar lá. 15 vezes melhor que eu. Eu até sei o que é, mas na frente deles eu sinto até vergonha de dar a minha explicação simplista. Marcelo, vamos lá. Conta esse case pra gente. Tá. A Yuga Labs, que é a dona desse projeto Bored Apes, nasceu, né,
de uma comunidade de holders de NFT, né? Foi um lançamento como qualquer um outro, tá? Não era um lançamento... É muito maneiro ver isso na comunidade, né? Que não foi uma empresa grande que foi lá e lançou o projeto. Foi um lançamento como qualquer um outro. Foi um Bruce, foi um Unblockheads, foi qualquer coisa que estava saindo há um ano atrás, tá? Que ganhou uma tração absurda no mercado. Assim, eu sou um pouco ainda mais novo, né, do mercado do que o Bored Apes. O Bored Apes nasceu 3 meses antes de eu entrar efetivamente como colecionador no mercado. Mas eu vi, na época, o Bored Apes a 15 Ethereum. Na época, 15 Ethereum era um absurdo para mim. Eu falava, cara, não tem como eu entrar nesse projeto, porque 15 Ethereum é muito caro. E hoje você tem a coleção que tem o floor price aí, tá o quê? Hoje 95, 100, né? E aí, como é que eles geraram esse valor todo, né? Eles focaram na criação de... É como se fosse um country club, o conceito deles, né? Eles criaram ali um grupo no Discord, onde os holders têm ali os grupos de discussão privados deles. Eles têm ali, como se fosse um clube de exclusividade, né? Eles foram a primeira coleção a trazer isso como conceito. A primeira coleção de NFT, de criptoarte generativa, né? Que é esse tipo de criptoarte, foi o CryptoPunks, né? E o CryptoPunks serviu muito de inspiração para eles, né? O CryptoPunks criou esse tipo de modelo de contrato onde você tem 10 mil artes geradas por um programa de computador. Você tem um desenhista que vai desenhar cada elemento, né? E um programa de computador randomiza eles e cria unidade. Cada um NFT deles é único e diferente de todos os outros. Não tem nenhum igual. E aí o Bored Apes fez o mesmo modelo, né? Teve um boom ali no início do ano passado de projetos assim. E o diferencial deles era esse modelo de country club, esse modelo de clube privado de conversa, e os outros Discord não tinham tanto essa estrutura, né, como os Bored Apes tem agora. Tanto que virou um modelo para todos os outros Discord. O Discord que o Blues tem, o Discord que o meu projeto tem, qualquer outro projeto tem, se inspira ali no esqueleto do que é o Discord do Bored Apes, né? O que eu acho que é bem interessante o CryptoPunks foi tanta inspiração que hoje são uma empresa só. O Bored Apes. Sim, o Bored Apes comprou o IP Rights, né? Comprou o direito de propriedade intelectual da Larva Labs, né? Que é a que fez o CryptoPunks. Então eles têm hoje o direito de propriedade intelectual dos CryptoPunks e dos MiBits, né? Que são coleções old school, assim, OG dentro do mercado. Sim, e além disso, além de todo o lado de acesso que tem, da exclusividade de você estar dentro da comunidade do Bored Apes, uma das coisas que eu acho que aí conecta muito com a ECOA é o lado de, se você é dono do teu Bored Ape, do teu macaco, você é dono dos direitos comerciais dele. Você faz o que você quiser com seu macaco. Então, tanto que tem uma banda, se não me engano, que está surgindo, que não lembro quem que é dono dessa banda, o Portala talvez saiba, mas que é formada por 5 Bored Apes. Doideira, né? A imagem dela são 5 Bored Apes. Gorilas, só que dos Bored Apes. Exato. Legal. Exato. Inclusive o Snoop Dogg tá abrindo um restaurante com o Bored Ape dele, que é tematizado com o Bored Ape dele. Sensacional. E até outro ponto, que quando a Yuga Labs, que é a criadora aí do Bored Ape, comprou os direitos do CryptoPunks, a primeira coisa que eles fizeram foi isso, porque o CryptoPunks não tinha direito de imagem do próprio Punks, e aí a Yuga Labs falou, cara, tá liberado, usem, vocês agora têm o direito. Então é uma descentralização bem interessante, né? Isso é super estratégico, na verdade, né? A Mona Lisa só é famosa pra caramba porque ela tá na caneca, tá na camiseta, tá no quadrinho na casa da avó, tá em todo lugar. Isso faz ela ser altamente replicada no mundo, faz a original ter mais valor, né? Então eu vejo muito estratégico os projetos que já tracionaram, já venderam, abrirem os direitos para incentivar que aí sim bombe. Agora, acho mais difícil, por exemplo, um projeto que está começando abrir os direitos. 100%. Sim, é muito difícil. Porque, pô, aí, imagina assim, a Disney pega, vai lá e produz um puta filme e vai embora. Eu vou te falar, essa era uma dificuldade que a gente enfrentava olhando pro projeto da Thalita, e a gente enfrenta até hoje, porque a gente ainda não decidiu se a gente vai dar IP rights pro holder ou se não. Porque tem esse complicador, tá? Que assim, você faz um projeto que é tão irado, tão maneiro, que é passível de vir outras empresas do mundo da Web2 querer criar parcerias comerciais com você para gerar outros produtos.
E aí você perde isso, porque isso é do holder, isso não é mais teu, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, tem que ter muito culhão, na verdade, que eu acho, para tomar essa decisão. Para dizer sim, não, eu vou dar pra galera os IP rights. Porque, no final das contas, o que ele fez, por exemplo, com Blues, tá? A gente no mundo empresarial conhece isso como venture capital, né? Você pegou um dinheiro para gerar uma empresa. Ele tem hoje uma empresa e onde o seed money dele foi dos próprios consumidores. É genial, porque você fecha a roda de captação. Ele vai fazer a segunda coleção, que é o quê? Um Series A. Ele fez o Seed, agora ele está pronto com o Series A dele e vai lançar com a própria comunidade. Então, assim, quando você pensa nesse ponto de vista, se o seu holder, né, se o seu investidor, ele é o seu VC, se ele é o teu fundador, nada mais justo do que ele ter o IP right sobre a obra que você entregou para ele. Sim. Né? Então, assim, depende da perspectiva. Então, assim, cada vez mais hoje a gente está tendencioso a dar esse IP right pro holder do que segurar. Porque a gente acha que é realmente o valor que a gente pode dar pro cara. Né? A artista continua com o direito de autoria dela, né? Ela não perde. Isso não muda. Mas o direito de exploração comercial passa a ser do primeiro comprador. Do cara que falou, não, eu vou investir nesse projeto. Não necessariamente do primeiro, né? Não, de quem for o holder. De quem é o holder. Porque aí que é a grande diferença. Por exemplo, quando a gente está falando de uma ECO, que eles criam um personagem irado. Que é, de fato, um NFT que eles começam a criar histórias em volta dele e tudo. E a partir do momento que eles falam, ok, eu poderia vender isso em algum momento ou algo do tipo, aí vem uma Disney comprar. A gente vende um NFT que você tá aqui. Aqui estão todos os direitos, estão todas as coisas. Por que isso poderia vir a ser interessante? Porque a partir do momento que a ECOA está entregando para a Disney, a ECOA entregou, quando ela entrega, vamos dizer, assinando um contrato, aqui acaba a minha relação com este projeto. Sim. Então, agora é da Disney. Aí a Disney pega um negócio que ela comprou por $100 mil, ela transforma num negócio de 3 bilhões, aí ela vende isso para outra pessoa depois e aí se torna outra coisa. Então, talvez exija um espaço de amadurecimento nesse processo no B2B, né? Porque quando você está lidando no seu consumidor final, a gente não tem hoje nenhum mecanismo que vai dar royalty fee por esse IP rights, né? O cara, o Cosome de Médici vai lançar lá o restaurante dele do Bored Ape e não vai ter um percentual das vendas da batata frita que vai voltar para Yuga Labs, né? Não, mas aí é da exploração. Mas ao mesmo tempo, quando ele entrega, aí ele fala, ok, agora eu transformei isso numa coisa mais famosa. Eu fiz o primeiro. Mas aí vem o Burger King e fala, agora eu quero abrir 100. Sim. E eu vou comprar teu negócio. Quando ele pega e passa de uma carteira para outra e valia 100 ETH, por exemplo, que era o preço de um Bored Apes. Mas agora, porque ele está fazendo aquele específico, vale 10 mil ETH, vamos supor. A Yuga Labs vai receber a porcentagem dela na transação. Vai, mas o cara que inventou o negócio não, né? Como assim? A Yuga Labs vai, mas o cara que inventou o negócio do restaurante... Não, ele vai receber o valor que ele está vendendo no negócio dele. Sim. Por exemplo, ele está vendendo lá... Ele comprou por 100, ele está vendendo por 10 mil, o delta disso é dele. Ele está ganhando. E a Yuga Labs continua ganhando em volta disso. Que é a mesma coisa de quando você está fazendo os evangelistas da galera que está mintando. Que é, eu acabei de fazer o seu primeiro evangelista desse projeto. Eu investi o primeiro. Eu comprei por baratinho. E conforme eu fui chamando mais pessoas e falando, esse negócio é legal, esse negócio é legal, esse negócio é legal, na hora que eu entreguei o meu, ele valeu muito mais do que eu peguei, o delta é o valor que eu gerei, que eu participei disso, entre aspas. Mas para sempre, conforme isso for acontecendo on-chain e passando de mãos e ganhando valor e a história se transformando ao longo do caminho, o criador disso continua ganhando no mercado secundário. Isso fato. Revolucionário da aplicação da blockchain, diferente do que era feito em qualquer outro lugar. E, por último, de novo, a grande ruptura que tem e possibilidade, lembrando, até um pouco da ideia do learning aqui, da gente tentar levar para mais pessoas poderem entender o que é possível fazer com isso, além também, óbvio, toda a aula, enxurrada de conteúdo que vocês deram, de como ganhar dinheiro tradando, entendendo esse espaço, mas você que é um criador que está fazendo personagens, você poder transformar isso numa coisa que você não precisa mais passar por uma empresa para te validar. Para o artista é ridículo essa relação agora. É engraçado que a nossa missão lá na Block é muito parecida com a tua, né? Que a gente quer realmente trazer
o mundo descentralizado para os artistas. A gente é amigo de muita gente do meio. Eu era do meio por muito tempo, eu tive uma produtora de audiovisual por muito tempo, trabalhei muito como fotógrafo por muito tempo. Então, assim, eu sei qual é o grind do artista, do autor. Que eu sei o que é assinar. O último contrato que eu assinei, passando meus direitos patrimoniais, né, da minha obra, eu continuo com os autorais, meu patrimonial já cessou ali. Foi com a Warner, né? Eu fiz uma capa de uma das várias capas que eu fiz para eles. E eu já estava muito inserido no mercado de Web3, né? Mas é porque eu enrolava para me desvencilhar da minha função, tá ligado? A migração. Foi difícil, assim, parar de ser fotógrafo, porque eu gosto muito de fazer isso. Mas aí, quando eu assinei o último contrato, e já estava muito acostumado com o que a gente está fazendo agora, eu vi o quão arrombado era essa relação. Que hoje, assim, eu tenho total direito patrimonial e tenho total direito autoral sobre minhas obras que estão na blockchain. Eu continuo ganhando por isso. E com as outras empresas, a partir do momento que eu passava para eles dentro desse contrato, eu não tinha mais exploração nenhuma daquilo. Eu ganhei ali meus 10, 15k do serviço que eu ofereci para eles. Eles iam multiplicar aquilo ali por 150 e eu não ia ter participação alguma dentro daquilo ali. Os criadores não são donos nem dos meios de criação, nem da distribuição. Nem um pouco. Então ele está sempre na mão de quem tem. Sim. Então a Warner tem distribuição. Ela não tem problema nenhum em investir dinheiro para produzir um filme de 30 milhões, 300 milhões de dólares. Imagina os criadores sozinhos, né? Sim, não tem essa condição. Não consegue. Então eles são escravos quase dessas grandes empresas. Né? E até na aplicação de música, aproveitando que você estava falando de capa de álbum, tenho certeza que vocês dois conhecem ele, o Koopa Troopa. Sim, eu também. Então ele postou esses dias falando que 25 NFTs que você vende, que um produtor de música vende a 0,3 ETH vale mais do que... 0,1 ETH. Uma coisa assim, um valor muito baixo. Muito baixo. Ele vale mais do que 1 milhão de plays no Spotify. Remunera melhor do que 1 milhão de plays no Spotify. Deixa entender isso. E até porque... Essa disrupção é ridícula. A mudança que foi feita do Snoop Dogg. Snoop Dogg fazendo um álbum no metaverso, com um show no metaverso dentro do Sandbox ou Decentraland. A própria iniciativa do Matuê, que acabou não acontecendo, com a música Vampiro, que ele ia vender cada música a R$1, né? Se eu não me engano, ele ia fazer com Solana ou Tesos, para ser possível. Mas ia vender cada música a R$1 para os membros dele. E o cálculo que eles chegaram é que eles iam fazer 3 meses de revenue com aquela venda ali da música, comparado com o que eles fariam em streaming e no YouTube. E olha o mais legal, eles não deixam de fazer no streaming e no YouTube. Eles fazem também. Tá ligado? Você não deixa um game em detrimento do outro. Você expande, né? Só que o poder do patrimônio, do direito patrimonial, né? Que aquilo ali tem, é muito maior, porque você não está dividindo com a porrada de gente que está ali só no campo da distribuição, porque é detentor do meio, né? Inclusive, é uma crítica que a Meta, né? Que está tentando... Ela vai implementar, já é público isso, que eles vão implementar um marketplace dentro do Instagram. Sim. Né? E, na minha opinião, vai ser a grande disrupção assim, de propagação em massa do que é NFT hoje. Todo mundo vai ser obrigado a saber, porque vai estar ali na página do Instagram, e todo mundo tem um celular com o Instagram. Mais do que ser obrigado, vai ser fácil entender, porque se tem uma coisa que eles aprenderam ao longo do tempo, é explicar tecnologia para as pessoas. Só que o que é o twist do mal? A plataforma deles leva 45% dos feeds. Tá? Então, assim, como é que você quer abrir uma plataforma centralizada, detentor do algoritmo que não é aberto, do meio de comunicação que não é claro, e cobrar 45% de FII? Isso é ridículo. Mas eu acho que isso é importante para o mercado, mas vai ser muito maneiro, porque a galera vai entrar e vai ver, tá, mas tem esse concorrente aqui que é o OpenSea, que me cobra 2,5% e tem um algoritmo aberto. Você consegue saber por que essa coleção está no trending. Mas se você dá um passo atrás, você fala, esse é o twist do mal deles. Mas olha já como é uma mudança drástica do twist que era antes. Sim, mas é uma mudança meio que obrigada, né? Não. E pra gente entender... Total, é 100% obrigado, e eu também concordo que é um absurdo 45%. Mas é um lado de... Imagina o quanto que eles estão sentindo a pressão da mudança do terreno mesmo, né? De ver o mundo mudando, tecnologias que estão podendo colocar eles numa situação de ameaça de não serem mais o detentor das chaves dos portões, né? De quem é bom, quem é ruim, quem cresce, quem não. Sim. Que
No Instagram, se por um acaso acontecer alguma coisa, vamos supor, o nosso Instagram da alma, para não falar de nenhum influenciador específico, mas se acontecesse alguma coisa, o Mark Zuckerberg briga com a gente e fala, tipo, desliga tua comunidade. Ou se simplesmente acontece alguma coisa e ele fala, eu cansei, eu quero desligar o Instagram. Beleza. Todos os seguidores, todo mundo que a gente tem lá dentro, a gente perdeu. Isso não é de fato porque não é nosso. Isso é deles. Sim. Deles, de fato. Então, a comunidade não é sua. Quer ser outra revolução. Eles estão no direito de fazer isso, né? Eles podem puxar a tomada quando eles quiserem, são uma empresa privada. Exato. E aí entra o lado de novo, eles são os detentores da comunidade. Quando você está fazendo uma coisa que é dentro da blockchain, não importa o que aconteça. Sim. Tipo, por exemplo, se fosse, vamos supor, a Meta, o Instagram fosse uma coisa descentralizada. Todos os nossos dados, tudo que a gente criou, toda a nossa comunidade da alma dentro do Instagram seria tipo um NFT, por exemplo, alguma coisa desse tipo, que a gente pegaria e falaria, eu não tô gostando de como que o Instagram vai mudar o feed dele. Então eu vou sair do Instagram e vou pro TikTok. E levo o NFT, encaixo lá, a comunidade inteira tá lá. E tem uma forma de você integrar isso muito simples, assim, tá? Que, continuando o papo de comunidade, né? Se você hoje tem uma comunidade no Instagram, qualquer influenciador que tem uma comunidade no Instagram e não quer mais depender do Instagram, tá? O que você faz? Você pega uma coleção de NFT e você vai dar de graça para todos os seus seguidores, tá? E aí você faz ela na rede Polygon, por exemplo, que é de graça para você fazer o deploy. Você não precisa pagar absolutamente nada para mintar um NFT lá e transferir pro seu holder. Então, se você faz isso, automaticamente você registra, né, todo mundo na blockchain que é seu seguidor e dá um incentivo para ele ir com você para onde você for, porque você vai dar ali um retorno para ele em forma de um asset digital que tem um valor constituído pela escassez dele, tá ligado? Então, assim, você tem várias formas fáceis hoje de implementar isso e eu acho que essa é a grande ameaça que essas outras comunidades têm visto, né? Eu vejo, por exemplo, a compra do Twitter pelo Elon Musk, ela foi altamente estratégica para ele desenvolver o negócio de cripto dele, para mim isso está claro. Porque ele não ia arriscar fazer isso na Tesla e nem na SpaceX, porque não tem senso nenhum. Agora, no Twitter, ele tem total liberdade para isso. Esse é outro ponto maravilhoso. A compra não foi concretizada ainda, e tá correndo um enorme risco de cair de vez e ele não ir para frente justamente por bots, por contas falsas, porque o Twitter colocou nos dados públicos dele que só 5% das contas são bots. A única coisa que o Elon Musk falou, prova. E eles não conseguiram, meio que eles estão aí pedalando para tentar explicar. Sim, a estimativa é 20% na real. De novo, documentos públicos que são aí documentos reais que eles têm que abrir de maneira que seja... Eles têm responsabilidade fiduciária sobre isso, porque eles são uma empresa aberta, openly traded. Sim. Então, tipo, isso é mais complicado, tradada publicamente. Então, é justamente quando você traz carteiras e outras coisas que você precisa da atuação humana, que aí você traz um layer de segurança diferente... Se tira isso, né? Sim, que, tem. Que nem quando você olha o número de carteiras que tem, mais do que 001 Bitcoin dentro delas. Você fala, tem tantas, e você vê esse número subindo. Você consegue saber quem são as carteiras de bot, por exemplo. Eu tenho N carteiras com bot, assim. Foi a maneira que eu entrei no mercado como investidor. Eu não entrei como colecionador de arte, eu entrei no meio estritamente técnico. Porque eu investia em bots que investiam em coleções, na coleção inteira. Tinha um Bored Ape vai subir de preço, por quê? Quando o mercado tem alta, existe uma relação de latência entre o preço do floor price e o quanto vale o Ethereum em dólar, né, em fiduciário. Então, se vale $10 e passou a valer 11, existe um tempo de ajuste que a galera diminui um pouquinho o floor em Ethereum para conseguir acompanhar o preço em dólar e conseguir manter as vendas ali, porque a galera olha muito para isso. E eu consigo comprar momentaneamente mais barato em Ethereum. Então, para quem quer acumular cripto, é uma ótima maneira de farmar Ethereum de NFT. Inclusive, o volume seca muito da OpenSea em mercado de baixa, porque em mercado de baixa não tem mais essa relação. Aí os bots vão embora. Aí você não tem mais oferta em nada. Porque normalmente as ofertas são degenerados que nem eu, que na verdade não estão lá na mão. Né? Programaram 5, 6 robôs para fazer isso em coleções inteiras.
Mas o que acontece? Até no bot na Web3 você tem benefício, porque você tem um benefício financeiro para os criadores, tá ligado? Quando eu tenho lá bots que vão seguir meu Instagram, por exemplo, eu não tenho benefício nenhum, só tenho malefício, porque eu só falo para ninguém, né? Eu só falo para um monte de tela ali que não tem ninguém, e eu não consigo saber se eu tô falando para uma pessoa real ou não. Mas dentro de eu como criador, se um cara quiser programar 50 mil bots para ir lá me comprar, you're welcome. Pode vir, entendeu? Você ganha no secundário. Porque assim, o cara pode vir, pode comprar. Mas dentro dessa relação, assim, o que eu acho que a comunidade de Web3 tem muito de diferente da comunidade de Web2 é porque a gente sabe do nosso poder de influência no mercado, né? Quando você está num projeto, inclusive, depois que você vira criador e você tem uma comunidade, vira a maior pressão da sua vida. Porque a galera que tá ali vai te cobrar pelas coisas que você vai fazer e vai te cobrar pelos vacilos. É verdade. Vai te cobrar pelos vacilos que você cometeu e é natural que isso aconteça. E o mais transparente que você foi verdadeiro com a comunidade, mais recompensado você vai ser. Seu projeto pode acabar, mas essa reputação não acaba. Então, assim, o Bernardo pode falar muito Conrado, né? Conrado. Desculpa, Conrado. Eu tô chamando de Bernardo o tempo inteiro. Não, tranquilo. Conrado vai poder falar que ele é dono de comunidade, eu vou poder falar que eu sou dono de comunidade. Todo dono de comunidade vai enfrentar suas tretas, vai enfrentar suas bagunças, e é muito difícil, mas o poder que isso dá pra comunidade é muito foda. Porque os caras têm literalmente o projeto na mão, eles são literalmente os holders do projeto. Então eles conseguem manobrar ali para onde eles querem. Se existir uma pressão da comunidade, por exemplo, a gente quer que você compre New Tokyo Citizens, a gente não quer saber dos outros projetos, você vai ter que comprar, que senão a gente vai vender. Ele vai ser obrigado a comprar, não tem jeito. Ele vai ter que atender aquela demanda ali, né? Então, assim... É interessante, né? Desculpa te interromper, Pode mas falar. sobre isso é legal porque a comunidade, assim, você vai fazer, vou abrir uma empresa, vou vender um serviço, o contato que você tem com o seu investidor normalmente você vai pegar uma grande VC, um angel, ou você vai fazer um bootstrapping, você vai ter uns clientes iniciais, e depois você acaba crescendo e você não tem acesso a milhares de pessoas no seu dia a dia, no seu grupo do WhatsApp, né, que são pessoas que são seus investidores. O Discord é isso. Então, o pessoal que investiu grana, por exemplo, no Blues hoje a gente tem cerca de 1.200 holders, né? São 2.400 NFTs, mas são 1.200 pessoas que investiram dinheiro naquilo e que têm acesso diário, que estão ali, que é um monte de degen, né? Degenerates, que ficam ali o dia inteiro no Discord, trocando ideia, descobrindo, tentando evoluir. Então, assim, para mim, cara, foi um aprendizado absurdo, de realmente lançar um projeto e ter contato. E realmente, assim, a responsabilidade quando rola um FUD, né, que é um termo de Fear, Uncertainty and Doubt, né, que é basicamente um termo, pessoas que, por exemplo, gerar FUD numa comunidade, ou você é holder ou não, mas se você for holder, você basicamente, imagina que eu compro um negócio e eu começo a falar mal desse negócio, por algum motivo, algum erro que aconteceu, alguma coisa que eu não gostei. Existe isso na comunidade de cripto, né? Esse negócio de ser um fudder de uma comunidade. Isso é muito ruim para todo mundo, né? Porque eu mesmo investi num projeto e eu sou fã do meu projeto, tô perdendo dinheiro. Mas isso existe. Então é uma questão, assim, que também a gente tá tão no início de NFT, de novo, Bored Ape foi lançado no início do ano passado. Assim, é a maior coleção que existe disparada, mais famosa. Não tem um ano. Quer dizer, tem um ano e pouquinho agora. Um ano e um mês. Um ano e um mês, por aí. Então, assim, é tão novo que a rapaziada que tá agora, ao mesmo tempo a gente já tá num momento que não são só os developers, né? Não as pessoas que estão desenvolvendo, não são os CryptoPunks há 2 anos atrás, que a gente já tá num momento que o pessoal entrou muito num bull market, até é uma questão interessante para se ter em mente, assim, agora a gente tá meio que um bearzinho, talvez, enfim, ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acredito que a gente vai continuar nisso, até caia um pouco mais durante os próximos 2, 3 meses, e aí mais pro final do ano deve voltar a subir novamente. Mas a gente, num bull market, a gente vê muita gente entrando nem aí para a comunidade, só para fazer grana. Então você lançar seu projeto também durante esse período é o ideal, porque tem muito dinheiro entrando, mas também tem um formato de dificuldade de lidar com essas pessoas depois. Se a pessoa não fez 10 vezes o dinheiro dela em uma semana, ela vai te xingar. Ô, Conrado, e a gente falou muito sobre... Tem um cuidado bem grande, assim, nesse sentido. Boa. E a gente falou muito sobre comunidade Web3 para criadores, artistas, entretenimento, enfim.
cripto, né? Moda, até com a reserva. E outras áreas? Quais são as outras possibilidades e oportunidades que vocês já viram que é legal de a gente falar aqui, até para abrir a cabeça também do pessoal que está nos ouvindo? E outros negócios? Até pontuando o que o Conrado estava falando, a Yuga Labs ela levantou 400 milhões de dólares. Além de todo o dinheiro que ela está fazendo, né, vendendo os pedaços de terra dentro do metaverso deles, entre outras coisas, as próprias coleções que eles fazem, eles levantaram dinheiro porque eles começam com uma coisa que está levantando dinheiro direto do usuário. Isso é formidável sempre, você tem um negócio que você tem seus primeiros evangelistas que ganham dinheiro com o teu sucesso e indo atrás de todo mundo, que um uso maravilhoso da tecnologia que é a blockchain e o NFT, né? Que é só tecnologia no final do dia, uma maneira de fazer uma coisa. Mas tem N coisas que são possíveis. Até se você for olhar, aqui sai do mundo especificamente do teclado, mas falando mais de mesma tecnologia, mas de uma maneira diferente. O CD novo do Kanye West. Ele é um NFT físico. Ele é um aparelho que você pode ir mexendo na música para você ouvir ela sem um canal específico, com outro canal específico. Player, né? Que é maravilhoso. E é um NFT. Só vão ter aquele número específico, eles são físicos. Se você não tem, você vai precisar comprar de outra pessoa para você ouvir. Senão você não vai ouvir, não vai aparecer no Tidal, no Spotify, em nenhum lugar. É isso. E aí, obviamente, se você gosta dele, você fala, como que eu consigo um negócio desse? Como que eu acho uma coisa dessas? Então, para mim, esse é um que quebra as regras, mas usa a mesma lógica de como soltar de fato, o CD, né? A propriedade e como engajar uma comunidade em volta disso para levar o projeto para onde quer que ele vá. Sim, eu estava conversando com o Rib, né? Tem o próprio sócio-torcedor, né? O próprio torcedor é o cara que está engajado ali com o seu time, com o seu clube. Ele pode ter essa aplicação de comunidade de forma muito mais profunda, né? Inclusive, a gente conversando que a gente vê que esse é o futuro do sócio-torcedor. Ele não é só um clube de membros e uma carteirinha. Ele é uma comunidade realmente ativa fora do estádio até. Porque normalmente já existem esses subgrupos, né? Eles já se organizam de forma autônoma. E se você cria um meio que você consegue fomentar essa autonomia dos caras, para que eles tenham realmente um grupo oficial do time, através ali de um NFT de sócio-torcedor, através de um ativo digital que une todos eles ali num Discord ou num grupo de... Porque assim, esse padrão que se construiu, né, Discord e Twitter, vem muito do padrão internacional, e eu entendo porque que ele é válido, a gente trabalha junto com ele, mas eu não entendo, às vezes, quando as pessoas tentam forçar isso em projeto BR, tá? Eu já vejo algumas dificuldades. Eu vejo que, por exemplo, o público brasileiro engaja muito mais no Instagram e no Telegram do que no Twitter e no Discord. Então, uma das frentes de estudo que a gente tem a gente faz um teste AB, né, para saber se realmente é necessário a gente integrar as pessoas dentro do Twitter e dentro do Discord para ela comprar um NFT. Ou talvez seja mais fácil a gente, como criador, se adaptar a outra plataforma para já atender o que as pessoas usam, né? Então, assim, é uma forma de fomentar essa utilização dessas pessoas como sócios-torcedores, como membros de um clube, para poder usar isso. O Santos fez isso, né? O token do Santos com o mercado Bitcoin, e o mercado Bitcoin ainda por cima vai fazer um time, que é uma DAO, que todo mundo vai poder ser sócio do time. Aguardamos ansiosamente, Arada. É isso aí. Essa whitelist eu quero. Acho que o Vasco fez também, Atlético Mineiro, fizeram algumas iniciativas. Não, o esporte tem comunidades muito fortes antes da Web3, agora com a Web3, sim, né? Com certeza. São as comunidades mais ativas que a gente tem na cultura brasileira, são as comunidades de futebol, né? Mas o que esses clubes têm são fans tokens. Tá. Então, assim, é um token que representa um nível, um clube de benefícios além do que você ser um sócio-torcedor, entendeu? É um plus do sócio-torcedor. Assim. Exatamente. E também tem um valor especulativo muito interessante, porque você está colocando ali a força dos fãs do seu clube como asset especulativo, assim. O quão o seu clube é fiel ao seu time, isso vai ser valorado dentro de uma exchange e você vai poder botar um preço nisso. E do Santos, se não me engano, eles distribuíram o valor da venda de alguém. Eu não vou lembrar especificamente eu não sei, porque eu já não era mais holder, mas eu participei, inclusive, do Launchpad do Santos, foi na Binance Smart Chain.
Foi o Launchpad que abriu meu olho para fan token, porque na verdade é muito genial, né? Você já tem uma base de comunidade ali, de milhões de pessoas, e você fala assim, ó, vou disponibilizar um token para vocês. A chance de você ter um público já consolidado em cripto no clube de futebol é enorme, porque você tem uma base de gente enorme, né? Por exemplo, é diferente de uma marca, por exemplo, a reserva. Qual é a chance de um consumidor da reserva estar integrado em cripto? Muito duvidosa, porque é um clube, uma pool de quê? 200 mil pessoas, talvez, entendeu? No máximo. Então, assim, se pessoas que são consumidoras do dia a dia da marca, né? Valorizam a marca ali como asset para sua vida. Não tô falando de quantas pessoas compraram, né? E ali de um torcedor de um time, você tem ali milhões de pessoas que vivem aquilo dia a dia, que assistem aquilo de terça a domingo, fanáticos. Então, assim, a chance de você ter dentro dessa galera já consumidores de cripto é muito alta. Aí, na época, eu comprei o do Santos, depois comprei do Milan, depois eu comprei do Barcelona. Então, foi uma série de fan tokens ali que todos usavam a mesma mecânica. Eles faziam um launchpad, os torcedores iam lá, compravam, o preço subia absurdamente e você conseguia constituir esse valor em cima do que é a força do fã. Isso é muito maneiro. A galera da Sócios.com manda muito bem nisso. Legal, demais, incrível. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês também. A gente está mostrando vários tipos de comunidade, falando sobre governança pra caramba, né? Regras, como a gente toma decisão juntos, etc. Mas tem outros aspectos legais de comunidade também. Por exemplo, como a gente faz o onboarding das pessoas dentro da sua comunidade, como a gente faz a coordenação. A ferramenta do Discord é um meio de coordenar as pessoas. Mas é o único jeito? Como é que vocês fazem na comunidade de vocês para coordenar, fazer onboarding? Quais cuidados vocês têm? Qual que é a importância dessas coisas para vocês? Para mim, a comunidade em si é praticamente 100% Discord e Twitter. Então, internamente é Discord, todas as informações são Discord, conexão com a comunidade é Discord. A gente tem um marketplace também, que é um site que ele utiliza para comprar outras NFTs, mas a comunicação em si com a comunidade, com os holders, é Discord. Legal. 100%. Legal. Pro time, a gente tem grupo no WhatsApp e a gente tem um Google Drive que a gente compartilha certos documentos, a gente tem uma reunião semanal também. Mas o principal, assim, disparado é Discord. Impressionante como é difícil sair do grupo do WhatsApp, né? Você conversa com 3 pessoas de uma vez, você fala, vamos criar um grupo pra gente poder continuar conversando. É natural, impressionante. Porque o WhatsApp, o Discord não permite voice, né? Eu não consigo falar com as pessoas, só com call, eu não consigo mandar um áudio. Então, legal às vezes, aí a gente usa o WhatsApp por causa disso, na verdade, pra mandar áudio. E você deve passar por isso também, né? Às vezes eu tô conversando com meus sócios, aí eu começo uma conversa no Discord, aí mando um áudio no WhatsApp, aí depois compartilho um link pelo Twitter, fica uma bagunça, assim, de comunicação. O Discord também não grava a tela, né? Ele grava a voz. Às vezes a gente quer gravar a tela de um workshop que a gente tá dando, não dá pra usar o Discord, tem que ir pro Zoom. Aí você vai apelando para as outras ferramentas, né? Sim. E lá na Eco a gente faz muito encontro presencial também. Então, tipo, às vezes a gente vai para evento junto, a gente foi pro Rio to See junto no Rio. Agora a gente vai armar uma em São Paulo em breve. Legal. Tá todo mundo indo pro NYC, pro NFT NYC? Não sei ainda, cara. Ainda não. A gente tá fechando o Blockchain Rio, né? Que vai ser em setembro. Sim. Acho que a galera vai também. E aqui vai ser, tipo, provavelmente na casa de alguém, vai ser uma coisa mais íntima, assim, sabe? Então, também é um jeito de coordenar as pessoas, offline também, né? Sim. A galera ainda E, você fala muito sobre orquestração também das comunidades, que é o que você estava falando agora. Como que você vê isso e nos dá uma explicação de como que você vê esses passo a passos de gestão de comunidade e todo esse ponto? Tá, legal. Eu vejo a figura de 2 pessoas essenciais e agora eu aprendi com você também que tem mais uma terceira figura que pode ser muito legal. Você falou do Community Relationship, que é fantástico, mas eu também... Todo mundo fala do Community Manager, né? Que é quem vai dar as caras, vai falar, vai abrir um papo, conhece a galera e etc. Mas tem uma terceira figura que eu acho fundamental, que é o Community Designer. É quem vai desenhar as experiências. A gente não toma cuidado com isso no dia a dia, de pensar, como é que eu abro uma reunião, como é que eu fecho uma reunião? Se a gente tem crenças e valores, quando a gente fala disso, quando a gente faz um encontro presencial, como é que vai ser esse encontro presencial? A gente vai presentear a galera, não vai?
Então, todo esse planejamento de desenhar uma experiência para que as pessoas se sintam pertencentes, se sintam amadas, reconhecidas pelo que eles estão fazendo, também é crucial. Eu acho que essa é talvez a figura para mim mais importante de todas. Quem desenha essa experiência. experiência. Esse é um poder usado desde sempre, né? Vai tentar rezar a missa de uma maneira diferente pra você ver o que o padre faz com você. Não é porque o padre, porque todo mundo na cadeia inteira, desde sempre, né, que isso aconteceu, sempre teve essas doutrinas, esses dogmas, esse rito. Ritos são importantes para você poder criar crenças e valores semelhantes, que no final é o cerne de toda a comunidade. Para você criar cultura, né? Exato. O Gibson, que é o nosso community manager hoje, ele tá passando um pouco por esse papel de community designer, que ele se preocupa em, assim, desde como a gente vai dar bom dia para as pessoas, assim, como a gente vai chamar o nosso holder. GM tá? Crypto Lovers. GM Criptolindos. Mas isso é com a minha comunidade, pessoal. Mas ele se preocupa assim, como é que a gente vai dar bom dia? Como é que a gente vai chamar o nosso holder? Como a gente vai integrar ele todos os dias de forma que ele se sinta abraçado e não seja cringe para ele ali falar com as pessoas. Então, toda essa curva de relações, e a gente tem que entender também que tem gente que tem muita facilidade social, né? Mas a Web3, ela agrega muita gente que não tem. Eu descobri isso indo a eventos presenciais. Que aí eu vi que realmente tem muita gente que tá ali na Web3 porque tem muita dificuldade no trato IRL, sabe? Em real life. As pessoas não conseguem se expressar bem, não conseguem ter uma difusão de atenção social legal. São pessoas que são mais introspectivas, mais tímidas. Então, assim, para essas pessoas é muito importante que elas se sintam abraçadas e integradas ali, porque é literalmente o espaço delas, né? É o espaço que elas se sentem à vontade. Então, assim, a gente começou a perceber o valor disso e, pô, é muito importante mesmo essa figura aí do designer, do cara que faz isso, que tem essa experiência. E o que o Ivan estava falando também de ritos, a gente fala na ECOA muito sobre rituais e rotinas. Então, o ritual, ele não acontece sempre. Então, por exemplo, tem um ritual de entrada. Tem um ritual para quando a gente vai fazer alguma coisa super especial. Agora, tem a rotina também. E aí, na rotina, a gente cai nos grupos, nos canais de Discord. A gente tem um WhatsApp também, que é, como a nossa galera não veio do mundo gamer, não, alguns sim, a maioria não. Não veio do mundo de Web3, são artistas da Web2, não usam o Discord. É muito difícil levar a galera para lá. Estão aprendendo a usar. Então eu preciso ainda de outra ferramenta no WhatsApp. Só que aí o WhatsApp e Discord, qual que é a função de cada um? Então, cara, começa a ser difícil coordenar e tudo mais. Né? Mas eu acho que isso são ferramentas que vão mudando ao longo do tempo. A gente está usando o Discord agora, daqui a pouco vai ser outra, vai aí mudar, depois vai outra, mudar. aí depois outra, e depois outra. Acho que isso pouco importa, mas o grande negócio dentre qualquer comunidade, você precisa primeiro dos valores, certo? Crenças comuns, princípios, tipo, tudo isso ali. Dos rituais, ritos, e acho que o mais importante de tudo, né, para você poder se sentir pertencente, para você poder estar ali no meio, é a dependabilidade. A comunidade de quando você tá lá, ela vai entregar de volta para você. É a mesma coisa que quando você, sei lá, qualquer grupo de amigos, seus 5 melhores amigos da tua vida, quando você encontra com eles, você tem certeza que eles vão estar lá toda vez que você fala: rapaz, tomei ferro, comprei um monte de NFT que Jesus Cristo amado, queimou minha carteira, não sei o quê. Mas você vai falar com eles, eles vão estar lá para te ouvir, para poder te dar uma mão e falar: cara, mas o que a gente pode fazer para te ajudar? Desde isso até, cara, puta, furei o pneu. Quem pode me ajudar aqui? A comunidade, os projetos, eles têm muito disso. Os projetos que mais crescem são os projetos que as pessoas mais confiam na dependabilidade. Se eu depender deles, for lá, eu vou abrir um ticket na Blues, a Blues vai me responder, eles vão falar comigo, vão me ajudar, porque eu não consegui conectar a minha MetaMask, porque eu não consegui fazer ainda, porque eu estou fazendo a transição desse mundo Web 2, que eu vou falar, eu não sei usar, e eu não vou ser ridicularizado ali. Total. A galera vai me dar a mão e falar: vem cá que eu te ajudo. Eu já participei de um grupo que teve uma galera que foi hackeada, brabo, porque deu mole, assim, não rolou nada de hack no grupo. Quando você não entende, né? Conseguiram fazer phishing, assim, que era oferecer um site malicioso para um grupo de pessoas, através de DM no Discord. A galera caiu, se passando por um mod do Discord, a galera caiu firme, perdeu grana, perdeu dinheiro e tal. E o primeiro passo da comunidade foi assim: galera, vamos fazer o seguinte, então, todo mundo que perdeu asset aí, perdeu coisa, passa o endereço da sua carteira,
que a gente vai auditar, vai ver quem realmente perdeu e quem não. E todo mundo que perdeu, a gente, através dessa vulnerabilidade do cara que estava se passando pelo nosso mod, a gente vai fazer o refund. Não Então, importa quanto é que é. Incrível. Não, Você incrível. tá lá, e na época na foi hora. um valor muito expressivo, assim. Foi tipo 40 Ethereum que a galera botou no projeto. Então, assim, E aí tá o negócio de a pessoa sentir que tá ok ela dividir e você atendê-la, no final do dia você tá gerando valor dentro da tua Muito comunidade valor. de todo Trust. mundo sabe Muito que valor. pode confiar entre si. Sim. Isso não tem dinheiro que pague. Acho que isso é do Trust. caramba. E pra deixar abundantemente claro, cair nesses phishings é mais fácil do que a gente imagina, Nossa, ainda fácil, mais é hoje em muito dia. E aí, eu fácil. acho que é um ponto importante. Dicas práticas, até a gente tá finalizando o episódio, dicas práticas para quem tá iniciando nesse mundo, para quem tá querendo entrar nas comunidades. Como, né, fazer essa gestão, como identificar esses pontos também. não clica em nenhum link na sua vida. Só vai no canal de links confiáveis ali, só usa aqueles, né? Essa é a dica máxima. Não conecte sua carteira. Não vai, joga- não joga vai no ter um Google. mint novo baratinho de Bored Apes. Não vai ter. Não vai. Não vai ter. Não joga no Google e clica no que apareceu primeiro. Também não faça isso. E cria uma burner, né? Que a gente fala que é uma carteira secundária, que não tem Sim. nada lá. Para você, normalmente só tem gas fee, né? Que é um dinheirinho pequeno, só para você fazer algum mint barato, ou para pagar gas fee. Porque aí se for um hack, você não perde nada. É a carteira da basicamente. sujeira, né? Você tá afim de... Cara, será que isso é verdade? Aí você cria... É de graça criar outra carteira. Exato. Você cria uma outra e usa lá. Mas aí tá o negócio. Exatamente. Às vezes, não é nem questão do valor, as pessoas não entendem a necessidade. Sim, Então, lembrando, totalmente. tem várias pessoas que podem estar assistindo a gente que estão olhando para como que eu posso alavancar o Web3 para o meu negócio, Sim. como que eu posso fazer a transição e vão precisar começar a interagir. E eu digo assim, vamos lá, eu não sou nenhum brilhante em questões de NFTs, Discord, nem nada do gênero. Mas, outro dia, eu clicando no negócio, eu olhei e falei, nossa, dá pra mintar aqui. Ainda bem, era numa moeda, mas eu tava sabe aquelas coisas? Tava resolvendo um negócio, mandando uma mensagem pra não sei o que, respondendo não sei quem, aí você fala, deixa eu abrir aqui, não sei o que. Eu quase conectei a carteira de bobeira. Sim. E, obviamente, não era a minha carteira Eu principal. quase perdi caramba. todos os meus Azukis, assim, de bobeira. Tudo bem, mas aí você tá falando de valor de verdade. Eu tô Não, não mas foi muito pesado. sério. É porque aqui a gente tá brincando, né? Existem Sim. alguns protocolos para você seguir de segurança que são assim, muito simples, tá? Primeiro de tudo, não tenha tudo numa carteira só, tá? Se você não é uma pessoa pública que vai ter um retorno disso, não tem por que você mostrar para todo mundo o que você tem, né? Então, assim, por segurança, antes de eu ter uma empresa de Web3, eu não mostrava para ninguém o que eu tinha. Eu tinha diversas carteiras. Em cada carteira diferente, eu tinha assets diferentes, de coleção diferente. Então, Ou se eu mostrar perdesse... de maneira validável, né? Porque você pode postar no seu Instagram, no teu Twitter. Não, posso postar no meu Instagram, Mas mas você as não pessoas, precisa ter as pessoas tudo não lá no precisam OpenSea. ver qual é a minha carteira, né? exato. Pra eu me tornar uma pessoa vulnerável para esse tipo de coisa. Então, a primeira é ser discreto em relação às suas carteiras, né? O segundo modelo de tudo é, se você está num projeto, só vai nos links que o projeto te dá numa área do Discord ou ali no perfil do Twitter, que vai estar lá, que são os links oficiais do projeto. Que indo ali não vai ter erro, tá? Qualquer outra pessoa que se aproxime de você e fala assim, vai ter um mint, eu vou te dar um negócio legal, eu vou te mandar dinheiro. Não interage, entendeu? Não tem dinheiro fácil, assim. Você não vai ficar milionário da noite pro dia clicando num link de um cara que você não conhece que veio no teu Twitter. Isso não rola. Então, assim, é ser muito cuidadoso com essas interações. A segunda é aquela questão que a gente estava falando no outro podcast, de que você é dono do seu próprio banco, né? Não tem ninguém que cuida disso para você. Você é dono da sua carteira e você é responsável pelas transações que você faz. Se você for fazer uma transação para um cara que tá te enganando, não tem volta. Assim como se você entregar um dinheiro para um cara na rua que fala que vai buscar uma parada para você e o cara assumir, não tem volta, né? Porque não tem ninguém cuidando pra você daquilo. ligar. Não tem saque para você ligar. Então, assim, revisar as informações, ter muito cuidado antes de entrar em contato com isso. A terceira dica mais importante, eu acho que é mais legal, investe numa carteira, se você for começar a lidar com valores mais altos, numa carteira física, numa hard wallet. Porque assim você mantém aquilo ali fora de qualquer lugar que você vai poder clicar e ser drenado, né? Eu uso ele para o Titan e para todos os meus assets mais caros, eu coloco eles lá, né? Eu passei pelo phishing, o grande phishing dos Azukis e dos Beans, né? Que foi logo antes os Beans são uma coleção secundária, tá? Que teve para os Azukis, cada holder de Azuki recebeu 2 Beans, tá? E eles não tinham sido revelados ainda.
ia ter tipo um hot site para você revelar, sei lá, seus bins, assim, a galera tava especulando, né? Aí 2 dias antes de lançar, eu recebi uma mensagem no meu Twitter, de um Twitter verificado, dizendo, abriu o negócio dos bins. Na hora, olha, eu trabalho com isso há muito tempo. Eu fiquei empolgado, entrei no site, era o site da Azuki, eu tinha certeza que era o site da Azuki. E eu falei, eu vou conectar. Aí eu peguei meus Azukis, conectei lá, peguei meus bins, conectei lá, eu falei, vou revelar. Quando eu parei pra ver o que eu tava fazendo, na emoção da parada, eu falei, cara, eu tô caindo num golpe fato. Fiquei gelado, caramba, quase perdi tudo. E aí, quando eu vi, realmente era um site malicioso, que mudava uma letrinha, em vez de ser .com, era .io. O Instagram verificado era um Instagram verificado mesmo, só que era um Instagram hackeado de alguma personalidade indiana, que os caras modificaram o Instagram todo ao longo de meses para ter ali negócio legítimo, para parecer que era um dev do Azuki e passar pelo negócio. Então, assim, os caras vão trabalhar hard para conseguir teu dinheiro, para te enganar. Então, assim, tem que ter muito cuidado nesse meio mesmo. Infelizmente, essas interfaces hoje ainda são fáceis de ser burladas, né? E o fator humano é o fator que acaba cedendo, né? Ninguém vai hackear a sua carteira, muito difícil, assim, sem você clicar em alguma coisa, sem um phishing, né? Se você não se vulnerabilizar, se você não clicar nas paradas, você não tá passível a ser hackeado. Para explicar, o phishing é quando te oferecem um link, por exemplo, ou uma oferta maliciosa que você não sabe, mas quando vem para sua carteira, para você ter que autorizar, você autoriza achando que é outra coisa. Achando que é uma coisa e é outra coisa. Você está autorizando a ser drenado. Um cara muito experiente agora, que é o Pizza Later, né? Foi um caso agora muito famoso no Twitter. O Pizza Later clicou, ele nem entrou, porque deve ter sido alguma coisa idiota que nem eu com os Azukis, tá, né? Que ele foi lá e clicou. Ele nem entrou no assunto, ele falou assim, galera, fui hackeado, caí num phishing, tá aí, ó, todos os itens que foram, aí eram uns 30 apes, uns 45 mutante apes, vários Mibits, vários Azukis, muita coisa. Só coisa barata. Pô, só coisa baratinha, né? Só coisa baratinha. Eu não sei como esse cara não tirou pra vida, porque assim, ele tava transtornado. Não, papo reto, ele tava transtornado. E aí a comunidade, inclusive, foi muito supportive, assim, com ele dentro do Twitter, dentro dos apes e tal. E o cara não perdeu tudo, assim. O cara ainda ganhou muita coisa ao longo do tempo. Então, assim, não é como se tivesse perdido tudo. Mas, assim, é muito louco esse mundo. Então, assim, não importa o quão experiente você seja, se você se vulnerabilizar, se você der mole, você vai ser pego. Então, assim, é ter muito cuidado onde você clica e o que você faz. Mensagem e aproveitando uma dica meio básica, mas, cara, eu fiz isso no início, nunca mais depois. Nunca foi hackeado, já caí em scam, que é basicamente você linkar a sua carteira não foi um phishing, mas foi um projeto que eu botei lá 2 Solana na época, e só o projeto apagou tudo 2 segundos depois. Então, nesse momento, eu senti, meu Deus, você sente um negócio, tipo, cara, eu fui enganado agora, e aí depois disso você começa a prestar muito mais atenção nas coisas que você faz. Mas uma coisa que é uma dica básica é não coloque a sua seed phrase ou seu private key, né, que é uma senhazinha de 12 ou 24 palavras que você recebe quando você abre a sua carteira, no computador. Não manda por e-mail, não manda por WhatsApp, não escreve no Notes, não tira foto, não coloca em nenhum lugar. Só escreve, pega um papel, uma caneta na vida real, sem fora do metaverso, em real life mesmo, pega uma canetinha e escreve ali e guarda em algum lugar físico. Porque você não vai perder, não vai esquecer. Exatamente. E que escreva certo, né? Que escreva certo. Eu contei isso no outro podcast, que eu escrevi uma letra errada da minha primeira seed phrase. Mas é uma palavra, né? É uma palavra real. Então era uma palavra real. Eu escrevi errado. A palavra errada. Exatamente. Eu escrevi com 2 L's. Eu escrevi com L só, aliás, e era 2 L's. Mas aí conseguiu... foi uma semana de desespero, porque eram meus primeiros bitcoins, assim, que eu comprei lá em 2013. Nossa. E eu não sabia, fiquei cego totalmente, né, pra ortografia da língua inglesa. Eu falei, cara, fudeu, eu só perdi meu dinheiro. Nossa. Mas isso é importante, não coloca em nenhum lugar digital, só escreve na caderninha e tá ótimo. Boa. Portaro, mensagens finais que a gente vai fazer sobre comunidades pro pessoal. Primeiro, assim, se você é um empreendedor de Web3, quer criar comunidade, primeiro pensa assim, preciso criar uma comunidade? Porque, cara, é uma jornada tensa. Todo mundo que está construindo comunidade aqui sabe o perrengue que é.
E às vezes você não precisa criar uma comunidade, tá? Você pode fazer muita coisa nas comunidades que já existem. Uma vez que você decidiu fazer sua comunidade, investe muito tempo nas suas crenças e valores e princípios. Tipo, essa é a base de tudo, é a coisa que não muda. As pessoas confiam umas nas outras e confiam em você e na sua empresa com base nisso. É uma coisa que a gente faz, pelo menos no começo, indo contra o que a maior parte das comunidades fazem, a gente está fechadinho convidando as pessoas. E a gente está olhando para givers. Você estava falando de pessoas que se doam, né, antes de receber. A gente está procurando pessoas que são givers, não takers, né? Pessoa que está ali porque quer proporcionar alguma coisa, quer se doar, quer... E quando a gente fechar 100 pessoas que estão alinhadas em crenças e valores e que são givers, aí a gente abre para todo mundo e essa galera vai cuidar da cultura. Então, acho que olha para isso com muito carinho, porque eu acho que é uma coisa tricky que muitas comunidades não fizeram ou precisam fazer ainda e que coloca elas em risco todo dia. Boa. Ivan? Eu sou o cara de olhar muito mais a Web3 como uma ferramenta, né? Não como um fim total. Então, olhando para todo mundo, sejam pessoas que estão já envolvidas na Web3 ou ainda querem se envolver, empreendedores em geral, ou pessoas que estão fazendo coisas. Olha para como que a tecnologia pode ser um habilitador, uma ajuda, uma ferramenta para você criar o que já funciona ou a melhor maneira, a melhor versão do que você acha que funcionaria usando a tecnologia. Não pegar uma coisa que, então, já que o Discord é assim, tudo isso são ferramentas. Pense em como que você pode fazer o que já funciona na vida real. O que funcionou no seu grupo de amigos, na sua empresa já com os seus colaboradores, em outras experiências, no time de futebol que você ama, o que funcionou na torcida que você participa e coisas desse tipo, e como usar a tecnologia para alavancar isso para você poder fazer no projeto que você tanto sonha fazer. Perfeito. E lembrando que essa playlist é Learning, né? Nós temos a playlist Expert também, que são assuntos mais técnicos avançados. E eu convido todos também a se inscreverem no canal, acompanharem todos os canais da Alma também. E o @ de todo mundo vai estar aqui na tela, né? Então, para você acompanhar os conteúdos e também interagir com o pessoal que está aqui. Até logo e até a próxima, pessoal!